O torneio de seleção da rainha começou com Lady Vesper deslizando pela arena real em gordura de ganso. Ela atingiu o barril de leite com tanta graciosidade que 3 nobres aplaudiram antes de se lembrarem que era uma prova. Eloin e Merrick olharam para a mancha brilhante na bota esquerda da dama e decidiram pela 4ª vez naquela manhã que o romance havia arruinado a civilização. A arena de Carolwyn fora vestida para a glória, com estandartes de prata agitando-se sobre as arquibancadas de pedra e braseiros queimando com resina de pinho e ervas de inverno. Um coro de sacerdotes da lua esperava perto do arco oeste com rostos solenes e os dedos dos pés gelados. Tudo estava pronto para o antigo rito que escolheria a loba mais forte do reino. Tudo, exceto as lobas mais fortes. Uma estava deitada num barril de leite de ovelha. Outra argumentava que sua oponente havia insultado sua trança ancestral. Uma terceira trouxera um harpista para fornecer música de batalha, mas o harpista desmaiou quando alguém se aproximou demais dele. Eloin estava no meio de tudo aquilo com um livro de registros preto debaixo de um braço. Um kit de selo de cera pendia de seu cinto. Sua expressão já havia feito lobos mais fortes confessarem crimes envolvendo menos laticínios. Ela tinha 29 anos, era uma beta e a juíza-chefe de equidade dos Jogos Reais. O título soava nobre até que se descobrisse o que significava. Significava que ela cheirava botas em busca de óleo, pesava pedras de treinamento, testava frascos de água, contava marcas de dentes em escudos de prática e explicava que grampos de cabelo amaldiçoados não eram uma tradição de família. Ela não era a maior loba em nenhuma sala, raramente era a mais rica e quase nunca a mais barulhenta, mas tinha uma mão firme, uma memória brutal e o tipo de paciência que deixava os mentirosos nervosos. Lady Vesper ergueu a cabeça pingando do barril. Leite escorria de seus brincos de pérola. Seu vestido prateado agarrava-se a ela como massa molhada. "O chão me traiu", anunciou a dama. Eloin agachou-se ao lado da pegada. "O chão parece ter tido ajuda." Um cavalariço atrás dela sussurrou uma oração. Lady Vesper apontou para sua rival, uma alfa ruiva de ombros largos chamada Marith. "Ela me sabotou." Marith cruzou os braços. "Se eu tivesse sabotado você, teria usado algo com mais dignidade do que gordura de ganso." Eloin abriu seu livro de registros. Anotado. Lady Marith nega envolvimento estético. A multidão começou a murmurar. Bem acima do chão da arena, um palanque de pedra negra esperava sob o estandarte real. Nele, o rei Alpha Rydian Calathorn parecia o inverno forçado a comparecer a uma feira de aldeia. Ele usava um casaco real escuro, preso até a garganta com fechos de prata. Seu cabelo negro como ébano estava penteado para trás, revelando um rosto acentuadamente belo. Seus olhos de um dourado pálido continham a cautela exausta de um homem observando sua futura esposa emergir de um laticínio. A lei antiga sentava-se ao seu lado como um segundo trono. Pelo juramento da primeira lua, a rainha de Carolwyn tinha que ser a loba mais forte do reino. Por 4 séculos, essa força fora provada através do torneio real. A vencedora recebia a honra, um vínculo de coroa e o direito de ficar ao lado do rei Alfa. Eloin lera o juramento 17 vezes enquanto se preparava para os jogos e gostava menos dele a cada vez. Uma rainha não deveria ser entregue como uma taça de troféu. Um casamento não deveria vir atrelado a uma tabela de pontuação. Nenhuma mulher, alfa ou não, deveria ouvir que a maior recompensa por vencer era um marido com um problema de conselho. Infelizmente, Eloin não fora contratada para consertar o reino. Ela fora contratada para impedir que as pessoas esfregassem produtos de pecuária em calçados. Rydian levantou-se do palanque. Um silêncio se fez. Até Lady Vesper parou de torcer o leite de suas mangas. O rei desceu os degraus da arena com uma graça controlada, sendo alto, poderoso e calmo da mesma forma que os penhascos são calmos antes que o tempo mate alguém. As competidoras se afastaram. Os nobres se curvaram. Os servos empalideceram. Eloin permaneceu agachada junto à pegada porque a prova ainda estava molhada. Rydian parou ao lado dela e sua sombra caiu sobre a mancha de gordura. "Juíza Merrick", ele perguntou. "Isto é um incidente formal?" Eloin olhou para cima. "Vossa Majestade, qualquer incidente envolvendo uma candidata real, um barril de leite e gordura de ganso suficiente para assar um jantar, merece documentação." A boca do rei não se moveu. Seus olhos sim.
Por um breve segundo, algo como um riso passou por eles e desapareceu por trás da coroa. Prossiga, ordenou Ridian. Eloin levantou-se e virou-se para os oficiais que esperavam. Selem a bota esquerda, o barril de leite e o resíduo de gordura de ganso. Entrevistem a equipe da cozinha. Pergunte se algum ganso parece invulgarmente presunçoso. Um jovem escrivão congelou. Gansos presunçosos, minha senhora. Gansos sempre parecem presunçosos. Isso não é prova. É contexto. Uma onda de riso nervoso atravessou a arena. Ridian olhou para as arquibancadas como se medisse quantas testemunhas viram seu antigo torneio de casamento se tornar um litígio avícola. Eloin quase sentiu pena dele. Quase. Então Lady Vesper tentou se levantar, escorregou novamente e sentou-se de volta no leite com um respingo trágico. O rei fechou os olhos. Eloin anotou o respingo. A precisão importava. O primeiro dia deveria ter terminado após a prova de velocidade, mas em vez disso continuou como um desfile de vergonha criativa. Ao meio-dia, Eloin já havia confiscado 3 pentes de cabelo afiados e um frasco de pó da confiança. Ela também havia pego 2 bandagens de ferimento falso e uma fita encantada para derrubar qualquer um que dissesse a palavra vitória. A fita não funcionou bem. Ela derrubou o sacerdote que a segurava. No meio da tarde, uma jovem nobre da casa Darnell insistiu que os 3 pombos escondidos dentro de seu manto eram aves de apoio emocional, mas os pombos discordaram, voando diretamente para o camarote real. Um deles pousou na peruca do conselheiro Tavan, e a peruca se rendeu. Ridian permaneceu no palanque durante tudo isso, com uma expressão fria o suficiente para gelar sopa. No entanto, Eloin viu a tensão em sua mandíbula. Ela viu como sua mão se apertava sempre que o arauto anunciava outra cláusula do antigo juramento. Ela viu que ele não estava entediado. Ele estava preso. Esse detalhe importava mais do que sua beleza. Beleza era comum em castelos. Armadilhas eram mais interessantes. Ao pôr do sol, Eloin levou as caixas de provas seladas para a tenda dos juízes. As pedras da arena ainda guardavam o calor do dia. A tenda cheirava a pergaminho, cera, lã molhada e um pombo profundamente ofendido. Sua assistente, Orla, a seguiu com o livro de registros. Orla era pequena, de olhos aguçados e mais rápida do que a maioria das pessoas gostaria que ela fosse. Certa vez, ela pegou um campeão escondendo sais de força em uma obturação de dente. Temos 12 incidentes, relatou Orla. 13, corrigiu Eloin. O harpista desmaiou antes da trombeta. Pode ser fraqueza natural, mas não gosto do momento em que aconteceu. Orla anotou. Harpista suspeito. Um guarda abriu a aba da tenda. Ridian entrou antes que alguém o anunciasse. A tenda tornou-se pequena demais de repente. Sua presença a encheu com cedro frio, disciplina de ferro e o silêncio nervoso de pessoas tentando se lembrar se suas botas estavam limpas. Orla curvou-se tão rápido que seu lápis voou de seu cabelo. Eloin o pegou sem olhar. Ridian observou o lápis pousar em seus dedos. Você tem prática, ele notou. Com lápis ou pânico? Ambos. O torneio real oferece um excelente treinamento. Orla fez um pequeno som e fugiu em direção às prateleiras de provas. Ridian olhou para as caixas. Quão ruim está. Eloin considerou várias mentiras diplomáticas, mas rejeitou todas porque estava cansada e cheirava a gordura de ganso. Vossa Majestade, se este torneio fosse uma cesta de maçãs, eu aconselharia queimar a cesta e interrogar a árvore. Seu olhar fixou-se no rosto dela. A maioria das pessoas não gosta de franqueza perto de uma coroa. Ridian parecia respirar mais facilmente com ela. Tão ruim assim, ele disse. Pior, as maçãs estão armadas. Pela segunda vez naquele dia, o rei quase sorriu. Isso o fez parecer mais jovem. Também fez Eloin notar sua boca, o que era inconveniente e pouco profissional. Ela olhou para seu livro de registros em vez disso. Eu fornecerei um relatório completo pela manhã, ela disse a ele. A gordura de ganso parece deliberada. Os pombos não são claros. A fita é tola, mas não perigosa. O pó da confiança causa suor, vanglória e mau julgamento. Isso descreve metade do meu conselho. O lápis de Eloin parou. Ridian parecia não ter a intenção de dizer aquilo em voz alta. O silêncio dentro da tenda tornou-se extremamente vivo. Orla derrubou um carimbo de selo atrás de uma caixa e permaneceu escondida. Eloin decidiu que a misericórdia era apropriada.
Então eu recomendo banir seu conselho da prova de corrida. Radian inclinou a cabeça ligeiramente. Desta vez, o sorriso apareceu. Era pequeno, privado e completamente inadequado para um rei que poderia ser forçado a se casar com a campeã do torneio em 14 dias. Eloin não confiou nele. Ela também se lembrou dele muito tempo depois que ele partiu. A lei antiga começara como um juramento de sobrevivência, pois 4 séculos antes, Carolwyn era jovem e meio cercada por matilhas hostis, e o primeiro rei Alfa jurara tomar como rainha a loba mais forte que seu povo pudesse produzir. As canções afirmavam que honrava a força, mas os registros, nos quais Eloin confiava mais, sugeriam que fora um acordo político entre casas de guerra. Com o tempo, a sobrevivência tornou-se espetáculo, o espetáculo tornou-se vaidade, e a vaidade tornou-se o desastre atual, que exigiu 2 barris de areia para tornar a pista de corrida menos escorregadia. Radian sabia disso. Isso ficou claro na segunda manhã, quando ele apareceu na tenda dos juízes antes do café da manhã com 2 pergaminhos selados do conselho e uma cesta coberta. Eloin estava ajoelhada sobre uma fileira de botas, que haviam sido arranjadas por cheiro, padrão de sola e nível de falha moral. Ela não olhou para cima. Se essa cesta contiver mais calçados, deixe-a do lado de fora. Contém pão. Ela olhou para cima. Então Radian estava na entrada, severo e imaculado de preto, segurando uma cesta de vime forrada com um pano azul. Um rei não deveria parecer desajeitado com pão. Ele parecia. Era o ângulo de seu pulso, talvez, ou a maneira cuidadosa como ele segurava a cesta, longe de seu casaco, como se os doces pudessem acusá-lo de ternura. Eloin levantou-se lentamente. O pão é uma prova? Não. Um suborno? Não. Um ganso disfarçado? Suas sobrancelhas se juntaram. As pessoas disfarçam gansos? Ainda não. Mas o torneio é jovem. Radian colocou a cesta na mesa. É o café da manhã para os juízes. A primeira prova começa ao amanhecer. Vocês provavelmente não comeram. Eloin encarou a cesta. Orla emergiu de trás da tela de suprimentos com tinta na bochecha. Aceitamos todo o pão que não esteja encantado. Eloin lançou-lhe um olhar. Orla recuou até a metade e sussurrou. Profissionalmente. Radian levantou o pano. Vapor subiu de pães redondos, pastéis de queijo, peras assadas e pequenos potes de mel. O aroma encheu a tenda e quase fez Eloin perdoar a monarquia. Quase. Ela pegou seu kit de teste. Radian piscou. Você está testando o pão. Eu testo tudo que entra nesta tenda. Eu mesmo o trouxe. Vossa Majestade, com todo o respeito, você é atualmente o prêmio no centro de um torneio corrupto. Isso o torna menos reconfortante, não mais. Orla fez outro pequeno som. Radian recuou e permitiu que Eloin testasse o mel. Nenhuma poção do amor, nenhum sal de coragem, nenhum pó do sono, nenhuma samambaia de obediência suave, nenhum pó de brilho, que não era proibido por lei, mas deveria ter sido. O pão estava limpo, Eloin escreveu. Café da manhã real, não criminoso. Radian leu a anotação de cabeça para baixo. Não criminoso. Uma classificação alta esta semana. Ele cruzou as mãos atrás das costas. Estou aqui para supervisionar a integridade do torneio. Eloin olhou para o pão, depois para ele. Claro, a integridade muitas vezes cheira a mel. Seu rosto permaneceu imóvel. Suas orelhas não mudaram porque ele tinha controle demais para isso. Mas sua garganta se moveu uma vez. Eloin pegou um pastel e decidiu não notar. A segunda prova era de força. Deveria ter envolvido levantar pedras esculpidas, arrastar trenós com peso e quebrar uma fileira de postes de prática sob supervisão. Não deveria ter envolvido um urso. No início, o urso parecia uma mulher muito grande em um manto de pele, porque alguém havia colocado um manto de pele no urso. O disfarce também incluía um capacete de bronze, 2 braçadeiras de couro e uma peruca loira trançada com contas de batalha. A peruca estava torta. O urso parecia paciente. Eloin notou 3 problemas de uma vez. Primeiro, a competidora cheirava a mel, peixe e ressentimento sonolento. Segundo, seus documentos de registro a listavam como Lady Bronwyn, de North Vale, cuja altura era de 1,75 m, não 2,49 m. Terceiro, a competidora sentou-se durante o cântico de abertura e começou a lamber a própria pata. Eloin levantou uma mão. O mestre da trombeta parou no meio da nota. A multidão se inclinou para a frente.
Radian, de pé perto da grade dos juízes, olhou para a competidora. Então ele olhou para Eloin com uma fadiga que parecia quase íntima. Juíza Merrick, ele disse, por favor, diga-me que isso não é o que eu penso que é. Eloin verificou a folha de registro novamente. Isso depende do que Vossa Majestade pensa que é. Um urso. Então lamento a precisão de sua educação. O urso bocejou, e a peruca loira deslizou sobre um olho. Vários espectadores riram antes de engolirem o som. Um nobre de verde tentou sair do recinto dos competidores. Orla o bloqueou com uma prancheta. Ela tinha 1,50 m de altura e a confiança moral de um portão trancado. Eloin aproximou-se do urso com cuidado. Ela gostava mais de animais do que da maioria dos nobres, principalmente porque os animais raramente falsificavam documentos de linhagem. Olá, ela murmurou. Você não está em apuros. O urso cheirou sua manga. Um treinador escondido atrás de um carrinho de água espirrou. Eloin apontou sem olhar. Prendam o carrinho, depois prendam quem estiver atrás dele. Os guardas arrastaram um homem magro com palha no cabelo e culpa em cada parte de seu rosto. A multidão explodiu. O treinador confessou rapidamente. Seu patrono o pagara para inscrever o urso como Lady Bronwyn, porque o urso poderia arrastar o trenó mais longe do que qualquer loba. O plano era se retirar antes da cerimônia final devido a uma doença súbita. Eloin anotou isso com cuidado. Que doença? Perguntou Orla. O treinador parecia miserável. Febre misteriosa do norte. O urso arrotou. Muito misteriosa, concordou Eloin. Radian ordenou que o urso fosse alimentado, recebesse água e fosse devolvido ao seu tratador após o testemunho. Ele também baniu mamíferos falsos da competição. Uma decisão que o arauto repetiu 3 vezes porque a multidão gostou mais a cada vez. À tarde, crianças nas arquibancadas inferiores cantavam, não aos mamíferos falsos. À noite, alguém havia pintado isso em um barril de vinho. Eloin esperava que Radian ficasse furioso. Ele estava furioso, mas não da maneira real usual. Ele não gritou. Ele não ameaçou o treinador com punições dramáticas. Ele ficou ao lado da mesa de provas após o julgamento e olhou para os papéis forjados como se fossem uma rachadura em uma barragem. Isso não é travessura, ele disse baixinho. Eloin selou a declaração do treinador. Não, é desespero usando uma peruca. O olhar de Radian se moveu para ela. Ela continuou trabalhando porque sua atenção era mais fácil de sobreviver quando ela tinha cera e barbante nas mãos. Explique, ele disse. O patrono sabia que sua candidata não poderia vencer. Ele queria aparência, influência, talvez uma posição de barganha. O torneio recompensa o status tanto quanto a força. As pessoas corromperão qualquer coisa quando o prêmio é poder. O prêmio é o casamento. Isso é pior. O poder pode ser compartilhado. O casamento pode se tornar uma jaula se uma pessoa não puder recusá-lo. O selo de cera esfriou sob seu polegar. Radian não disse nada. Quando ela olhou para cima, encontrou-o observando-a com uma expressão que não conseguiu nomear facilmente. Não era raiva. Não era apenas concordância. Era o olhar de um homem ouvindo uma porta se destrancar em algum lugar em sua própria mente. Eloin baixou o pacote selado na caixa. Perdoe minha franqueza. Não se desculpe pela precisão. Aquilo não deveria tê-la aquecido. Mas aqueceu. O calor a irritou. Ela não tinha tempo para isso. Ainda havia 5 competidoras para investigar, uma declaração de urso para arquivar e um possível tônico capilar ilegal na tenda de vestir do sul. Radian estendeu a mão para a caixa de provas. Eloin bateu na mão dele com a parte chata de seu lápis. O rei congelou. Os 2 guardas na porta pareciam preparados para abandonar seus corpos. Eloin percebeu o que havia feito. Então percebeu o que faria de novo. Provas não são tocadas sem luvas, ela disse a ele. Radian olhou para sua mão enluvada. Luvas limpas, ela esclareceu. Orla sussurrou das prateleiras. Ela bateu no Lord Halvern com uma régua na primavera passada. Ele ainda assina os formulários corretamente. Radian lentamente retirou a mão. Seus padrões são consistentes, ele disse. Esse é o objetivo dos padrões. Seus olhos se aqueceram novamente. Eloin se virou antes que o calor fizesse algo irracional com sua espinha. O 3º dia trouxe a poção do amor. Ela chegou na forma de uma névoa cor-de-rosa vinda da galeria de observação leste durante o duelo tático. No início, a névoa cheirava agradavelmente a cerejas quentes, rosas esmagadas
e uma estranha nota açucarada que fez vários escudeiros suspirarem para seus próprios escudos. Então, Lord Penwick, um conselheiro viúvo de 72 anos, agarrou um mastro de bandeira e declarou que era a criatura mais graciosa que ele já vira. Eloin largou o lápis. O mastro não respondeu. Lord Penwick pareceu encorajado. Ridian levantou-se do assento real com assassinato em sua postura. Eloin moveu-se mais rápido. Cubram suas bocas, ela ordenou aos juízes. Abram as aberturas do norte. Ninguém respira perto da nuvem rosa. Uma competidora em armadura dourada virou-se para Ridian com olhos brilhantes. Vossa Majestade, ela começou. Então o vento mudou. A névoa soprou de volta em seu rosto. Sua expressão mudou de triunfo sedutor para devoção atônita. Ela se virou para o objeto mais próximo, que por acaso era um saco de areia, e sussurrou que ele sempre a entendera. A multidão perdeu a disciplina. Até os sacerdotes riram. Ridian desceu para a arena, seu casaco preto movendo-se como uma tempestade. Eloin o interceptou com um pano úmido e um olhar que parou 3 guardas atrás dele. Não respire a névoa. Alguém tentou me drogar. Sim. Não os ajude inalando a prova. Seus olhos brilharam. Juíza Merrick, Vossa Majestade. Eles se encararam através do ar cor-de-rosa, enquanto Lord Penwick continuava a cortejar o mastro atrás deles. Ridian pegou o pano. Ele o pressionou sobre o nariz e a boca. A visão do rei Alfa, obedecendo a uma juíza beta com um pano molhado, enviou um murmúrio perigoso pelas arquibancadas. Eloin o ignorou. Deixe que murmurem. Ela tinha uma nuvem para prender. A poção não era uma compulsão verdadeira. Eloin confirmou isso em 1 hora. Ela ampliava o impulso sentimental e diminuía o embaraço. Não podia forçar o amor, mas podia fazer uma pessoa solitária confessar afeto à arquitetura. Essa distinção importava. Ela a escreveu claramente no relatório. Tentativa de influência romântica, ineficaz contra o alvo, dano severo à dignidade dos espectadores. Ridian leu a linha depois que a arena foi esvaziada. Dano severo à dignidade, ele repetiu. Eloin tampou a tinta. Lord Penwick beijou a borla do mastro. Eu fui generosa. O rei estava do outro lado da mesa de provas. A tenda brilhava com o sol tardio. Lá fora, servos esfregavam pó de rosa dos corrimãos da galeria. Em algum lugar próximo, a nova admiradora do saco de areia chorava em uma bacia. Este torneio está se tornando indefensável. Ridian disse que começou aí. Estamos apenas coletando ilustrações. Você desaprova o juramento. Eloin deveria ter sido cuidadosa. Pessoas cuidadosas viviam mais tempo em palácios. Mas ela passara 3 dias vendo mulheres arriscarem a humilhação por um casamento que muitas não queriam, enquanto homens em vestes de conselho chamavam isso de honra. Sim, ela respondeu. O rosto de Ridian não mudou. Por quê? Porque pede às mulheres que provem que são dignas de serem reivindicadas. Nunca pergunta se elas querem a reivindicação. As palavras ficaram entre eles. Lá fora, o barulho da multidão havia diminuído para risos cansados e rodas de carroça. Dentro, a tenda cheirava a cera, tinta, migalhas de pão e um leve pó de rosa. Ridian olhou para a cópia do antigo juramento ao lado da caixa de provas. O conselho diz que removê-lo enfraquecerá a coroa. A coroa parece fraca toda vez que precisa da falta de escolha de uma mulher para se sentir forte. Orla, que estava organizando fitas, congelou com as 2 mãos cheias de etiquetas. Eloin não desviou o olhar. Se Ridian a punisse por isso, então ela aprenderia algo útil. Ele não o fez. Ele respirou fundo e lentamente. O que você faria? Ele perguntou. Essa não era a pergunta que ela esperava. Também não era uma pergunta que a maioria dos reis faz a betas em tendas de provas. Eloin escolheu sua resposta com cuidado. Eu separaria o título do casamento. Deixaria a campeã receber posto, terra, moedas e honra pública. Deixaria a rainha ser escolhida por consentimento mútuo. O conselho chamaria isso de uma fraqueza estrangeira. Então entregue a eles o relatório de hoje. Nada diz força antiga como uma condessa se declarando para um saco de areia. O riso de Ridian saiu antes que ele pudesse impedi-lo. Foi breve e baixo, e o assustou mais do que a assustou. Eloin olhou para seu livro de registros novamente, porque gostava de seu trabalho e desejava mantê-lo. Ridian permaneceu na tenda mais tempo do que o necessário. Quando ele saiu, a cesta que ele trouxera ainda estava na mesa do canto. Esta continha tortas de frango com especiarias, fatias de maçã e um pote de cebolas em conserva.
Eloane encontrou um bilhete dobrado sob o pano. Para a integridade do torneio. Ela o encarou. Orla leu por cima de seu ombro. Não é assim que a integridade costuma cheirar. Não, disse Eloane. As tortas estavam quentes. Esse era o problema. Coisas quentes podiam se tornar hábitos. Hábitos podiam se tornar desejos. Desejos podiam se tornar perigosos quando apontavam para um rei. Eloane comeu uma torta mesmo assim. Ela tinha princípios. Não estava morta. O quarto dia começou com 30 galinhas. Elas chegaram em 3 gaiolas de vime amarradas com fitas azuis e acompanhadas por um bilhete escrito em papel creme caro para a juíza Merrick em admiração à sua equidade. Que estas humildes aves proporcionem conforto durante seus difíceis deveres. O bilhete era assinado pela Casa Velum, cuja candidata deveria passar pela inspeção de equipamentos naquela manhã. As galinhas encararam Eloane. Eloane as encarou de volta. Uma galinha piscou com a confiança impassível de uma criatura envolvida em política. Orla apareceu atrás dela com uma xícara de chá. Estamos confortadas? Profundamente. Fomos subornadas? Tentaram. Galinhas contam como moeda? Contam quando são entregues antes de uma inspeção de escudo. Um galo cantou dentro da gaiola mais próxima. Ainda não era madrugada. Vários escrivães adormecidos gemeram do fundo da tenda. Eloane abriu seu livro de registros e escreveu: 30 galinhas, provável suborno, excelente volume. Ridian chegou enquanto ela amarrava etiquetas numeradas nas gaiolas. Ele parou na entrada da tenda. As galinhas pararam também. Por um instante, o rei Alfa e 30 aves suspeitas de suborno se avaliaram. O galo cantou novamente. Ridian olhou para Eloane. Devo perguntar? Apenas se Vossa Majestade tiver espaço na agenda real para corrupção avícola. Posso arranjar espaço. Essa resposta foi rápida demais. Eloane inclinou-se sobre a gaiola mais próxima para esconder seu sorriso. A Casa Velum as enviou como conforto. Você está confortada? Estou ensurdecida. Uma galinha bicou a etiqueta da prova. Ridian entrou. Ele segurava outra cesta. Eloane olhou para ela. Olhou para o palanque. As galinhas olharam para a cesta. Isso está se tornando difícil de explicar, ele admitiu. Vossa Majestade trouxe café da manhã para uma cena de suborno. Para os juízes, para a integridade. Naturalmente. O galo cantou tão alto que 2 guardas se encolheram. Eloane escreveu: café da manhã real entregue durante incidente com galinhas. Intenção incerta. Pão limpo. Teste pendente. Ridian se inclinou mais perto. Intenção incerta? Sou generoso antes do café da manhã. Sua boca se suavizou. Aquela suavidade era mais perigosa que a névoa de rosas. Eloane virou-se para as galinhas. Todas as aves serão mantidas como prova até a conclusão da inspeção da Casa Velum. Uma galinha botou um ovo. Ele caiu na palha com um timing perfeito, Orla apontou. Marcamos isso também? Eloane, dentro? Sim, a prova está se desenvolvendo. Ao meio-dia, as galinhas haviam se tornado a atração mais popular do torneio. Crianças imploravam para vê-las, escrivães as nomeavam por número. Um sacerdote declarou que a galinha 11 tinha os olhos de um antigo profeta. A galinha 11 então bicou sua sandália. Os escudos da Casa Velum falharam na inspeção. Cada um havia sido pesado com ferro escondido ao longo de uma borda. O truque faria os bloqueios de suas candidatas parecerem mais fortes do que eram. O esquema não era inteligente. Era pesado, caro e arrogante. Eloane desqualificou a candidata. Lady Velum protestou que as galinhas haviam sido um presente de boa vontade. Eloane a convidou para explicar por que a gaiola das galinhas continha um recibo do mesmo ferreiro que alterou os escudos. Lady Velum parou de protestar. Ridian observava do lado do pátio com um rosto digno de um julgamento na corte. No entanto, quando a galinha 7 escapou e correu entre suas botas, o efeito sofreu. O rei olhou para baixo. A galinha olhou para cima. Nenhum dos dois se moveu. Eloane aproximou-se lentamente. Vossa Majestade, não faça gestos diplomáticos repentinos. É uma galinha. É uma prova. Está em cima da minha bota. A prova não tem respeito pela hierarquia. A galinha se impertigou. Ridian ficou muito quieto. O pátio observava em silêncio reverente. Eloane pegou a galinha 7 de sua bota e a colocou debaixo do braço. A ave se aninhou contra seu quadril com uma confiança insultante. Uma risada percorreu o pátio. Ridian olhou para Eloane, a galinha e a multidão. Por um momento, ele pareceu dividido entre a dignidade e o mais estranho alívio.
Juíza Merrick, ele disse. Sua prova gosta de você. Minha prova tem mau julgamento. Eu discordo. As palavras foram quietas, mas não privadas o suficiente. Eloy sentiu o ar mudar. Vários servos desviaram o olhar rápido demais. Orla de repente achou o céu fascinante. Até a galinha Sete parou de se mover como se quisesse ouvir mais. Eloy entregou a ave a um escrivão. Vossa Majestade deveria retornar ao palanque, ela disse. A revisão do equilíbrio das lanças começa em 10 minutos. Rydian manteve seu olhar. Então ele inclinou a cabeça, mal perceptivelmente, como a juíza-chefe comanda. A multidão riu novamente. Eloy não. Seu peito havia se apertado de uma forma que não tinha nada a ver com galinhas. Naquela noite, ela ficou até tarde na tenda de provas. A chuva batia no teto de lona. A arena além ficara escura, exceto por lanternas perto dos postos de guarda. O ar cheirava a palha úmida, metal frio e tinta. Eloy sentou-se sozinha com o antigo juramento, 4 dias de relatórios de incidentes e uma dor de cabeça atrás dos olhos. A prova não era mais uma coleção de crimes tolos, era um mapa. A gordura de ganso vinha de uma cozinha ligada à Casa Velum. O treinador do urso fora pago através de um intendente que também servia ao conselheiro Tavan. O pó de rosa fora comprado por um primo de Lady Vesper. Os escudos pesados estavam ligados ao mesmo ferreiro que fornecia equipamentos para o torneio. Nada disso provava uma única grande conspiração. No entanto, provava algo pior. O sistema convidava à corrupção tão naturalmente que as pessoas tratavam a trapaça como o tempo. Eloy esfregou os olhos. A aba da tenda se abriu. Ela soube que era Rydian antes de olhar para cima. Ninguém mais entrava no silêncio tão pesadamente. Ele não carregava nenhuma cesta desta vez. Isso deveria tê-la agradado. Não agradou. Você ainda está trabalhando, ele disse. Você também. Eu vim do conselho. Isso soa pior do que trabalho. Ele tirou as luvas e as colocou na mesa. Suas mãos estavam com cicatrizes nos nós dos dedos. Pareciam menos reais sem as luvas. Mais reais. Eles querem que você seja substituída. Eloy recostou-se. Ela esperava por isso. A expectativa não suavizou o impacto. Sob que pretexto? Parcialidade, influência indevida, desrespeito para com as candidatas nobres, retenção excessiva de aves. Ela piscou. Essa última tem mérito legal. Eloy. Seu nome na voz dele era um problema. Cruzou o espaço entre eles sem título ou cerimônia. Fez a chuva parecer mais silenciosa. Ela fechou o livro de registros. Você pretende me substituir? Não. A resposta veio rápido demais para a política. Rápido demais para a cautela. Ela olhou para ele. Então Rydian estava sob a luz da lanterna, severo e cansado, com a chuva escurecendo os ombros de seu casaco. O rei estava presente, assim como o homem que lhe trouxera pão por 4 manhãs e permitira que uma galinha ficasse em sua bota porque ela lhe disse para não se mover. Você deveria ter cuidado, ela disse, do conselho, de mim. Sua expressão mudou. Eloy forçou-se a continuar. Eu sou a juíza-chefe de um torneio que supostamente escolherá sua rainha. Se as pessoas pensarem que você me favorece, cada decisão que eu tomar se tornará suspeita. Cada candidata que eu desqualificar se tornará uma prova contra nós dois. Você acha que eu não sei disso? Eu acho que você sabe e continua trazendo doces mesmo assim. A chuva bateu mais forte por um momento. Rydian desviou o olhar primeiro. Isso era novo. Os doces são para os juízes. Não, não são. Ele ficou imóvel. O coração de Eloy martelou uma vez forte. Ela não pretendia dizer isso tão abertamente, mas eles já haviam passado da fase de fingir, pelo menos naquela tenda. Vossa Majestade, ela disse com mais cuidado. O que quer que seja isso não pode acontecer enquanto eu servir como juíza e enquanto sua coroa estiver ligada à vencedora do torneio. Sua mandíbula se contraiu, não com raiva, com contenção. Você está certa. Essas 3 palavras deveriam tê-la aliviado. Em vez disso, doeram. Rydian pegou suas luvas. Manterei minha distância publicamente e privadamente até que isso seja resolvido. Eloy assentiu. Essa era a resposta correta. Era também a última resposta que ela queria. Ele parou na aba da tenda. Eu nunca tive a intenção de colocá-la em perigo. Eu sei que a intenção não é suficiente. Ela olhou para o antigo juramento. Não, não é. Ele partiu. A tenda pareceu mais fria sem ele. A galinha Sete, que estava empoleirada em uma caixa lateral contra todas as regulamentações,
Deu um cacarejo suave. Eloin olhou para a ave. Não comece. A galinha fechou um olho. Parecia julgador. O quinto dia foi a prova de arco e flecha. Foi abençoadamente livre de laticínios. Isso não significava que foi honesta. Eloin encontrou o problema antes que a primeira flecha voasse. 3 arcos haviam sido encordoados com moonsilk ilegal, um material que se apertava sob o calor alfa e fazia os tiros voarem mais longe. Era inteligente, era caro. Também zumbia quando exposto a sal de geada. Eloin polvilhou as cordas. Elas cantaram como abelhas culpadas. A dona dos arcos, Lady Avara de Thormere, olhou para eles horrorizada. Eu não sabia, ela sussurrou. Eloin acreditou nela. Não porque Avara parecesse inocente. Pessoas inocentes mentiam todos os dias. Eloin acreditou nela porque o estojo do arco cheirava vagamente a colônia de um parente masculino mais velho. E os nós estavam amarrados em um estilo militar que nenhuma jovem dama da corte usava. Ela interrogou Avara longe da multidão. A garota era forte, orgulhosa e tremia de raiva. Seu tio havia fornecido os arcos. Ele lhe dissera que todas as grandes casas usavam melhorias. Ele dissera que recusá-las insultaria a família. Eu queria competir, disse Avara com os olhos brilhantes. Eu não queria ser comprada. A raiva de Eloin se assentou, fria. Esta era a forma por trás das piadas. Gordura de ganso fazia as pessoas rirem. Galinhas faziam as pessoas fofocarem. Um urso de peruca fazia as crianças cantarem. Mas por baixo da farsa, famílias estavam empurrando mulheres para uma máquina e chamando o som de tradição. Eloin desqualificou o equipamento, não a vara. Ela permitiu que a candidata continuasse com arcos padrão após assinar uma declaração juramentada. O conselheiro Tavano objetou imediatamente. Ele era um homem quadrado com cabelos prateados e a voz satisfeita de uma porta trancada. As regras exigem a desqualificação quando uma candidata apresenta equipamento ilegal, ele declarou diante da grade dos juízes. Eloin virou uma página no livro de regras. A menos que a juíza-chefe de equidade determine que a candidata não tinha conhecimento e o fornecedor do equipamento possa ser acusado separadamente. Seção 7. As narinas de Tavan se dilataram. Essa cláusula foi feita para equipamentos danificados. Diz equipamento impróprio. Se o conselho desejasse ser específico, deveria ter contratado escritores melhores. Alguns espectadores riram. Tavan não. Ridian observava do palanque. Ele não interveio. Eloin sentiu sua contenção como uma mão contida. Importava mais do que um resgate. Tavan se inclinou mais perto. Você se torna ousada para uma beta. A arena se aquietou. Eloin ouvira essa frase de muitas formas. Ousada demais para uma beta. Afiada demais para a filha de um escrivão. Firme demais para uma mulher sem uma casa por trás dela. Ela sorriu educadamente. A equidade é mais fácil quando não se está ocupado guardando um pedigree. O riso voltou, mais agudo desta vez. O rosto de Tavan ficou vermelho. A expressão de Ridian não mudou, mas seus dedos se curvaram no braço de sua cadeira. Eloin anotou isso em sua mente. Não era uma prova, era outra coisa. Naquela noite nenhuma cesta chegou, nenhum rei veio à tenda. Eloin disse a si mesma que estava aliviada. Orla não ajudou. Você está encarando a porta, observou sua assistente. Estou vigiando por subornadores. A porta não subornou ninguém. Pode estar planejando. Orla empilhou relatórios. A porta não tem motivo. Eloin assinou uma declaração de testemunha com muita força e rasgou o canto. Orla suavizou. Ele está se mantendo afastado porque você mandou. Bom. Sim, muito bom. Você parece emocionada. Eloin a fuzilou com o olhar. Orla trabalhava para ela há 5 anos e temia muito pouco. Para o que vale, acho que ele gosta de você. Não como um rei gosta de uma oficial útil. Como um homem gosta da pessoa que lhe diz que seu conselho se assemelha a pó da confiança. Essa não é uma categoria reconhecida. Deveria ser. Eloin recostou-se e ouviu a chuva na lona. Não pode importar porque ele é rei. Porque ele está destinado a se casar com uma campeã. Porque eu sou a juíza. Porque se ele disser qualquer coisa antes que a lei mude, não posso responder livremente. A provocação de Orla desapareceu. Você acha que ele sabe disso? Eloin olhou para a entrada vazia. Sim, ela disse. É por isso que ele partiu. Foi a primeira coisa sobre ele que realmente a assustou. Um homem egoísta teria ficado. Ridian não veio à tenda por 2 dias. O torneio tornou-se mais ordeiro.
Eloin odiou isso. A ordem deveria tê-la agradado. Em vez disso, deixou muito espaço para notar o calor ausente das cestas de pão e a ausência de olhos escuros fingindo não observar seu trabalho. O sexto dia trouxe o labirinto de resistência. As competidoras tinham que navegar por um labirinto de sebes construído dentro do antigo campo de caça. Elas podiam se transformar, escalar, farejar ou raciocinar para encontrar o caminho. Não podiam usar mapas externos, pássaros treinados, sinos escondidos, servos da família, furões cavadores de túneis ou trilhas de frutas pré-marcadas. Eloin listou as proibições ao amanhecer. Várias candidatas pareceram desapontadas com os furões. O labirinto cheirava a folhas úmidas, pedra antiga, terra molhada e ambição. Eloin caminhou pelo perímetro com Orla e 6 inspetores. Suas botas afundavam na lama. Seu manto acumulava carrapichos. Seu livro de registros permaneceu seco sob um pano oleado porque ela protegia a papelada melhor do que a maioria das pessoas protegia seus herdeiros. A primeira violação apareceu perto da sebe norte. Marcas de giz azul haviam sido escondidas sob as folhas. A segunda violação apareceu dentro de um tronco oco. Continha um pequeno sino, um mapa dobrado e uma salsicha. A terceira violação latiu. Eloin parou. Um pequeno terrier a encarava de debaixo de uma samambaia. Usava uma fita verde e uma expressão culpada. Orla se agachou. Assistência externa. O terrier espirrou. Eloin inspecionou a fita. A costura correspondia à da casa Darnell. Assistência externa, ela confirmou. Também mal paga. O terrier abanou o rabo. Eles confiscaram o cachorro, a salsicha e o sino. Ao meio-dia, Eloin havia coletado 2 mapas escondidos, um jardineiro subornado e uma bolsa de pastilhas de cheiro projetadas para confundir os narizes dos lobos. As pastilhas cheiravam a coelho, lavanda e ética pobre. Então as trombetas do labirinto soaram 3 toques curtos. Emergência. Eloin correu. O centro do labirinto abrigava uma antiga fonte de pedra. 3 candidatas estavam lá, encharcadas e gritando. Lady Avara tinha seu arco esticado. Marith segurava um pedaço de lança quebrado. Uma terceira mulher, pálida e furiosa, acusava ambas de prendê-la na passagem errada. Aos seus pés, jazia uma tira de pano vermelho rasgada de um manto do conselho. Eloin agachou-se e tocou o pano. Cheirava a tinta de cedro, fumaça antiga e a colônia do conselheiro Tavan. Seu pulso desacelerou. A farsa havia encontrado seu arquiteto. Ridian chegou momentos depois com 2 guardas. Ele devia estar perto do labirinto, embora não tivesse aparecido a manhã toda. Lama marcava suas botas. Seu casaco estava aberto na garganta. Ele olhou primeiro para as candidatas, depois para Eloin. Ele não perguntou se ela estava ferida na frente de todos. Essa contenção era quase insuportável. Relatório, ele ordenou. Eloin levantou-se. Alguém plantou marcadores falsos e enviou pastilhas de confusão pelo labirinto. A trilha aponta para o envolvimento do conselho. Um murmúrio percorreu as sebes. O rosto de Ridian tornou-se perigoso. O conselheiro Tavan chegou antes que ele pudesse falar, ofegante e com as bochechas vermelhas. Uma brincadeira infeliz, declarou Tavan. Certamente a juíza não deveria fazer acusações selvagens. Eloin ergueu o pano rasgado. Então talvez Vossa Graça possa explicar por que seu manto está explorando o labirinto sem você. Um guarda atrás de Ridian tossiu. Tavan olhou para o pano. Muitos usam vermelho. Eloin levantou uma pequena pastilha com sua pinça. Muitos homens também cheiram a coelho, lavanda e pânico. Marith bufou. A vara baixou seu arco muito lentamente. A voz de Ridian era baixa. Conselheiro, você acompanhará meus guardas. Tavan se encheu de orgulho. Vossa Majestade, isso é um insulto ao privilégio do conselho. Não, respondeu Ridian. É um insulto aos coelhos. A questão do privilégio vem após o interrogatório. As candidatas encararam. Eloin olhou para baixo porque seu rosto estava se comportando mal. Tavan foi escoltado para longe através da sebe, enquanto protestava que sempre respeitara os coelhos. A prova do labirinto foi suspensa. Pela primeira vez, a multidão não reclamou. Eles vieram pelo espetáculo. Estavam começando a entender a podridão. Naquela noite, Ridian veio à tenda de provas sem cesta, sem sorriso e sem fingimento. Eloin o esperava. Ela não esperava que o cansaço em seu rosto fizesse seu peito doer. Você estava certa, ele disse. A corrupção é sistêmica.
Prefiro estar certa sobre coisas menos deprimentes. Ele olhou para as caixas. Tavan tem dado vantagens a candidatas de casas antigas, nem sempre para fazê-las vencer. Às vezes, apenas para fazê-las parecer úteis o suficiente para negociações de casamento depois de perderem. Elohim fechou os olhos por um momento. Era isso. O torneio não estava escolhendo a força. Estava precificando mulheres. A voz de Ridian baixou. Ele afirma que preservou a tradição. As pessoas costumam usar a tradição como uma cortina. Ela esconde os móveis que quebraram. Ele olhou para ela então. A tenda estava quieta, exceto pela chuva e pelo cacarejar suave das aves de prova. A galinha Sete escapara de sua caixa novamente e dormia em um manto dobrado. Sinto falta de falar com você, disse Ridian. A garganta de Elohim se apertou. Um homem menor teria dito mais. Um mais imprudente teria se aproximado. Ridian não fez nenhum dos dois. Ele apenas ficou com a verdade entre eles, oferecendo-a sem usá-la como uma corrente. Senti falta de discutir com você, admitiu Elohim. Seus olhos se aqueceram. Ela levantou um dedo. Profissionalmente. Claro, pela integridade do torneio. Naturalmente. A galinha Sete abriu um olho e cacarejou. Elohim olhou para a ave. Você não faz parte desta conversa. O riso baixo de Ridian percorreu a tenda como calor através de mãos frias. Elohim queria guardar aquele som. Ela não podia. Ainda não. O 7º dia foi o dia de descanso. Ninguém descansou. O conselho realizou sessões de emergência, famílias nobres enviaram notas exigindo que a prisão de Tavan não manchasse suas candidatas. Os sacerdotes da lua solicitaram esclarecimentos sobre se um urso de peruca invalidava a bênção da prova de força. Elohim passou a manhã com Marith e Avara colhendo depoimentos longe dos representantes da família. Foi quando a história se ampliou. Marith, a competidora mais forte por mérito honesto, nunca quisera a coroa. Ela queria o comando da guarda da fronteira norte, onde invasores haviam começado a testar as estradas de inverno. Seu pai insistia que se tornar rainha traria mais honra do que qualquer posto militar. Eu posso quebrar um portão de cerco, disse Marith a Elohim, de braços cruzados. Aparentemente, isso significa que eu deveria organizar banquetes. Avara queria estabelecer um pátio de treinamento para meninas de casas menores. Seu tio lhe dissera que ninguém financiava meninas que não se casassem bem. Outra candidata, a suave Lady Cyrus, confessou que entrara porque recusar envergonharia sua mãe viúva. Ela odiava multidões, combate e as sobrancelhas aterrorizantes de Ridian. Elohim anotou essa última parte em taquigrafia, não porque fosse uma prova, mas porque era precisa. À tarde, o torneio não parecia mais um caminho para o casamento. Parecia uma sala cheia de mulheres tentando transformar uma porta estreita em muitos futuros. Elohim levou as declarações para a câmara do conselho privado do rei. Ela nunca havia entrado lá antes. A sala cheirava a carvalho antigo, tinta, cera de abelha e fogo contido. Altas janelas davam para a arena lavada pela chuva. Mapas cobriam uma parede. O antigo juramento pendia emoldurado acima da mesa do conselho, escrito em tinta prateada em pergaminho de pele de lobo. Ridian estava sob ele. Ele olhou para cima quando ela entrou. Por um instante, a distância formal retornou. Rei e juíza, coroa e livro de registros, um homem preso por um juramento e uma mulher beta segurando provas. Então seu olhar se suavizou. Juíza Merik, Vossa Majestade. Ela colocou as declarações na mesa. O torneio não está revelando a candidata mais forte. Está revelando o que cada casa quer extrair de suas filhas. Ridian leu em silêncio. O fogo estalou. A chuva traçou linhas no vidro. Lá fora, um galo cantou na hora errada porque a prova não tinha respeito pela atmosfera. Ridian parou na declaração de Cyrus. Sobrancelhas aterrorizantes. Elohim manteve o rosto impassível. Eu considerei remover essa linha. Por que você a deixou? Precisão. Ele tocou uma sobrancelha como se avaliasse uma arma. Elohim perdeu uma pequena batalha com sua boca. Ele viu. Minhas sobrancelhas te assustam? Eu interroguei um urso disfarçado, Vossa Majestade. Estou preparada para sobrancelhas. O canto de sua boca se ergueu. Então ele olhou de volta para o juramento e o humor desapareceu. Se eu terminar isso agora, o conselho dirá que usei o escândalo para escapar do dever. Então não termine apenas por você. Termine a cláusula do casamento. Preserve o concurso como uma honra pública. Expanda os prêmios.
Torne-o útil em vez de faminto. Eles chamarão isso de fraqueza. Deixe Mahith comandar sua guarda de fronteira depois que ela vencer a prova final. Deixe a Vara liderar um pátio de treinamento real. Deixe Cirrus receber um posto diplomático longe de multidões. Mostre ao reino que a força tem mais de um destino. Ridian olhou para ela por um longo tempo. E você? A pergunta atingiu perto demais. Eloin pegou seu livro de registros. Permaneço juíza-chefe até ser dispensada. Não foi isso que eu perguntei. É a resposta que posso dar. Ele entendeu. A dor cruzou seu rosto, controlada, mas visível. Eloin odiou ter causado isso. Odiou mais ainda querer se aproximar dele. Ridian baixou o olhar primeiro. Então não perguntarei mais nada até que a lei seja mudada. Seus dedos se apertaram no livro de registros. Obrigada. Não me agradeça pela honra básica. Ela olhou para ele. Aquela frase carregava mais romance do que qualquer poema que um cantor da corte já tivesse assassinado perto de um alaúde. Antes que ela pudesse responder, a porta da câmara se abriu com um estrondo. Orla estava lá, ofegante, molhada e triunfante. Encontramos os furões. Ridian a encarou. Eloin fechou os olhos. Claro que encontramos, ela disse. Afinal, os furões não faziam parte do labirinto. Eles pertenciam a um lorde menor que planejava usá-los durante a prova final da relíquia. O trabalho deles era entrar furtivamente nas tendas de outras candidatas e roubar amuletos da sorte. O Lorde insistiu que isso não era trapaça porque os furões não tinham status legal sob a lei do torneio. Eloin adicionou furões à lista de assistência proibida antes do jantar. O arauto anunciou ao anoitecer. A multidão aplaudiu como se testemunhasse uma reforma histórica. Ridian estava ao lado de Eloin, perto do quadro de proclamações, com as mãos cruzadas atrás das costas. 100 mamíferos falsos, ele murmurou. 100 galinhas de suborno, 100 névoa romântica, 100 furões não autorizados. A lei fica mais sábia a cada dia. Nesse ritmo, podemos governar. Não sejamos ambiciosos. Eles ficaram ombro a ombro na noite fria enquanto os servos pregavam novos avisos sob a luz das lanternas. Nenhum dos dois se tocou. Nenhum precisava. O espaço entre eles se tornara sua própria conversa. Um grupo de crianças passou correndo, cantando "Não aos mamíferos falsos" novamente. Ridian suspirou. Essa frase vai me sobreviver. Muitos monarcas esperam por um legado, geralmente não relacionado a ursos. Eloin sorriu antes que pudesse se conter. Ele viu e desviou o olhar com uma expressão quase tímida. Isso era injusto. Reis não deveriam ter permissão para serem tímidos depois de banir furões. A fase seguinte do torneio provou que um reino podia sobreviver à fome, ataques na fronteira e invernos rigorosos, mas ainda assim ser derrotado por calçados cerimoniais. O teste de etiqueta fora concebido por 3 rainhas antigas que eram ou muito sábias ou profundamente entediadas. As candidatas tinham que entrar no salão real, cumprimentar os anciãos e receber uma taça simbólica. Depois, tinham que responder a um falso insulto e manter o controle enquanto os músicos tocavam uma melodia deliberadamente irritante. O teste visava testar a contenção. Testava principalmente os sapatos. Uma candidata usava saltos de prata altos o suficiente para se qualificarem como torres de cerco, e conseguiu dar 3 passos antes de tombar de lado contra uma tapeçaria do primeiro rei. Outra usava sapatilhas de dança macias polvilhadas com pó calmante, o que teria sido legal se o pó não tivesse feito todos a menos de 3 metros bocejarem. Uma terceira chegou descalça e alegou a autenticidade antiga. Eloin encontrou resina de aderência escondida entre seus dedos dos pés. No meio da manhã, a taça cerimonial havia sido verificada em busca de veneno, óleo de encanto, samambaia de obediência e vinho. Continha apenas água, o que desapontou 2 damas e aliviou o sacerdote que a segurava. Ridian observava da galeria superior, longe o suficiente para honrar sua promessa e perto o suficiente para não perder nada. Ele não enviou pão. Ele não ficou ao lado de Eloin. Ele não usou a palavra integridade nenhuma vez. Isso deveria ter tornado as coisas mais fáceis. Em vez disso, sua contenção se tornou outra forma de presença. Eloin viu isso na maneira como ele a deixou decidir contra a sobrinha de um duque sem resgatá-la. Ela viu quando Marrow murmurou para outro conselheiro, e Ridian lançou um olhar frio em sua direção. Ela viu quando um servo trouxe chá simples para a mesa dos juízes,
E o rei não pareceu orgulhoso de ter arranjado isso. Ele havia arranjado. Claro que sim. A bandeja de chá não trazia bilhete, cesta ou selo real. Chegou com o serviço regular da cozinha, enterrada entre xícaras para escrivães e guardas. Apenas o pote de mel o entregou. Era o mesmo mel de urze da montanha da primeira cesta de café da manhã. Elohim o testou porque era profissional. Depois, bebeu porque era humana. Orla notou. Orla notava tudo. Ela notou o mel e a distância do rei. Ela também notou a recusa de Elohim em olhar para a galeria e a galinha Sete dormindo sobre o antigo juramento descartado. À tarde, Orla não fez nenhum comentário, o que significava que seu silêncio se tornara um comentário. Elohim se recusou a recompensá-lo. Ela se concentrou no trabalho. O teste de etiqueta produziu menos crimes do que o esperado e mais revelações emocionais do que qualquer um queria. Lady Cyrus completou a linha de cumprimentos com tanto terror nos olhos que 3 anciãos começaram a encorajá-la. Marith curvou-se muito profundamente, rasgou a costura de uma manga e continuou como se a derrota da manga sempre tivesse sido parte do rito. A vara respondeu ao falso insulto com calma precisão. Depois perguntou se o escritor do insulto havia considerado um emprego fora da literatura. Os juízes lhe concederam pontos extras de contenção. Os músicos cuja melodia fora escrita para irritar lobos tornaram-se os verdadeiros vilões do dia. Na terceira repetição, 2 candidatas moveram as orelhas, um ancião mostrou as presas e um guarda começou a cantarolar junto e foi removido para a segurança de todos. Elohim arquivou uma recomendação de que futuros testes usassem música criada por pessoas que gostam dos vivos. A recomendação foi aprovada por unanimidade. Naquela noite, ela caminhou sozinha pelo salão vazio, verificando as marcas de giz deixadas pelos passos das candidatas. As lâmpadas queimavam fracas. Cera e flores velhas perfumavam o ar. A chuva pressionava dedos macios contra as janelas. O grande salão parecia inofensivo sem espectadores, mas Elohim aprendera que os salões podiam ser inocentes, enquanto as tradições dentro deles eram culpadas. Ela parou sob a tapeçaria do juramento. O rei e a rainha bordados estavam lado a lado em fio. Ele segurava uma espada. Ela segurava um cetro. Ambos os rostos estavam em branco pela idade. A velha história dizia que ela vencera a primeira prova e aceitara o primeiro vínculo de coroa com orgulho. A velha história não dizia se alguém a havia perguntado. Elohim imaginou algum escrivão há muito morto, escolhendo não escrever essa parte. A omissão era o tipo mais elegante de mentira. Não deixava mancha na página. Atrás dela, uma tábua do assoalho rangeu. Ela não se virou imediatamente. A presença de Cedro e tempestade de Ridian a alcançou antes que sua voz pudesse. Ele parou a vários passos de distância. A distância era cuidadosa. Também estava cheia de tudo não dito. Elohim poderia tê-lo mandado embora. Deveria ter. Em vez disso, ela estudou a rainha na tapeçaria e permitiu que o silêncio fizesse o que a conversa não podia. Ele os manteve juntos, sem tornar nenhum deles culpado. Ridian não se aproximou. Ele apenas ficou com ela sob uma mulher que a história havia achatado em um símbolo. Depois de um longo tempo, ele partiu. Nenhuma palavra foi trocada entre eles. Na manhã seguinte, Elohim encontrou uma nova anotação na cópia de arquivo do juramento. Alguém havia solicitado todos os registros sobreviventes do reinado da primeira rainha. O pedido trazia o selo do rei. Também trazia a correção a lápis de Orla, porque Ridian havia escrito recuperação de arquivo de uma forma que fez o arquivista bufar. Elohim riu tão de repente que a galinha Sete acordou assustada e atacou uma fita. A inspeção de trajes veio a seguir. Deveria ter sido simples. As candidatas tinham que apresentar seus mantos cerimoniais, peças de armadura e identificadores de forma de lobo para aprovação antes das provas finais. As regras proibiam pesos escondidos, iscas de cheiro, fios de encanto, lâminas de mola e qualquer vestimenta projetada para explodir dramaticamente durante um discurso. Essa última regra existia por causa da tia de um duque no século anterior. Ninguém gostava de discuti-la. Elohim esperava vaidade comum. Ela teve teatro. Um manto tinha bolsos cheios de cheiro de coelho seco. Uma couraça tinha um encanto de espelho projetado para fazer seu portador parecer mais largo sob a luz da lua. Um par de luvas tinha extensões de garras afiadas o suficiente para cortar corda. Uma faixa de seda estava bordada com um feitiço de sugestão que tornava os juízes próximos mais propensos a dizer impressionante.
O feitiço falhou contra Eloy. Funcionou em um escrivão júnior que passou 10 minutos chamando uma cadeira de impressionante. Ridian chegou apenas quando a inspeção estava quase terminada. Ele tinha uma pilha de petições do conselho debaixo de um braço e parecia um homem que estivera discutindo com velhos desde o nascer do sol. Ele ficou na entrada enquanto Eloy selava a faixa de sugestão dentro de uma caixa à prova de encantos. O escrivão júnior saudou a cadeira enquanto ela era levada. Ridian observou isso acontecer com compostura real. Eloy podia dizer que a compostura se tornara muito cara. Seus olhos encontraram os dela através da tenda. Ele não sorriu. Não precisava. A memória de cada absurdo que eles haviam sobrevivido se moveu entre eles como uma linguagem privada. Então Marrow entrou atrás dele. O conselheiro trazia uma queixa formal sobre as decisões dos trajes. Tinha 13 cláusulas, 3 selos e o calor emocional de giz fervido. Ele exigia que as relíquias de família nobres recebessem isenções da inspeção comum. Eloy leu a queixa 2 vezes. Então ela colocou a couraça com encanto de espelho na mesa e a inclinou em direção a Marrow. O encanto o fez parecer 2 vezes mais largo e metade tão sábio. Vários escrivães descobriram tarefas urgentes atrás de suas mãos. Eloy explicou que se as relíquias desejassem evitar a inspeção, deveriam parar de conter encantamentos ilegais. Marrow afirmou que objetos antigos mereciam respeito. Eloy concordou e designou a couraça uma caixa de provas acolchoada. Ridian não disse nada. Seu silêncio lhe deu espaço. Isso era novo. No início do torneio, ela acreditava que proteção significava um rei se adiantando. Agora ela entendia a bondade mais afiada de um homem poderoso, escolhendo quando não lançar sua sombra sobre seu trabalho. Depois que Marrow saiu, a tenda relaxou tão visivelmente que um escrivão quase escorregou de um banquinho. Eloy selou a queixa com as outras. Ela a marcou como hostil, irrelevante e útil para futuras provas de obstrução. Orla sugeriu adicionar pomposo. Eloy resistiu, por pouco. A tarde trouxe uma partida de demonstração entre candidatas eliminadas, destinada a manter a multidão entretida enquanto as pontuações finais eram contadas. Não tinha influência sobre o vínculo de coroa. Portanto, todos deveriam ter se comportado melhor. Eles não o fizeram. A partida começou com uma pequena discussão sobre se uma fita de cauda contava como armadura. Tornou-se um atraso formal quando uma dama eliminada acusou outra de usar um perfume destinado a distrair os juízes. O perfume cheirava em violetas, âmbar e enorme autoconfiança. Eloy o testou. Era legal. Também era insuportável. Os juízes moveram sua mesa 1 metro para trás. Uma rajada de vento levou o perfume em direção à galeria real. Ridian virou a cabeça com a dor cuidadosa de um homem que acabara de sentir o cheiro de uma floricultura perdendo uma guerra. Eloy marcou o perfume como lícito, mas hostil. A partida em si foi inofensiva até que um escudo de prática se partiu e liberou uma chuva de pó brilhante. Todos congelaram. As memórias da névoa de rosas ainda estavam frescas o suficiente para fazer metade da arena cobrir a boca. Eloy inspecionou o pó e descobriu que era brilho de palco comum. Um primo nervoso havia embalado o escudo errado para efeito dramático. A multidão vaiou o primo. O primo se curvou. Eloy não sabia o que fazer com aquilo. Ela desqualificou o escudo de futuras teatralidades e seguiu em frente. A comédia mantinha a multidão alegre, mas por baixo dela, o reino estava mudando. As pessoas vinham para assistir à trapaça e ficavam para ouvir o testemunho. Mulheres do mercado discutiam a lei do juramento enquanto comiam tortas de carne. Meninos de estábulo discutiam se Maris deveria comandar o norte. Um grupo de betas mais velhas enviou a Eloy uma fita cinza simples com um bilhete agradecendo por fazer os registros serem mais altos que a hierarquia. Ela guardou a fita dobrada dentro de seu livro de registros. Importava mais do que presentes com joias. A pressão também cresceu. Ridian recebeu petições de casas que queriam que o torneio fosse preservado porque beneficiava suas filhas. Ele recebeu o dobro de petições de casas que queriam que fosse preservado porque beneficiava seus filhos, tios, alianças e livros de dívidas. A diferença era fácil de sentir se alguém tivesse faro para tinta e medo. Eloy tinha. Quando a prova final se aproximou, suas caixas de provas enchiam um lado inteiro da tenda. Cada caixa tinha um número. Cada número tinha um relatório. Cada relatório tinha testemunho, assinaturas, notas de cheiro,
etiquetas de cadeia de custódia e detalhes absurdos o suficiente para envergonhar 3 gerações. As caixas pareciam ridículas. Também eram pesadas o suficiente para mover um reino. Eloin sabia que era por isso que Marrow havia convocado a revisão. Ele não temia seu sarcasmo. Ele temia sua documentação. Na manhã final, antes da prova da coroa, ela entrou na tenda dos juízes e encontrou Ridian já lá. Ele estava perto das caixas de provas, com ambas as mãos visíveis e sem luvas perto de nada. Sua obediência ao protocolo de provas tornara-se quase irritantemente atraente. Na mesa não havia cesta. Em vez disso, havia um único bilhete dobrado. Eloin não o tocou até ter lavado as mãos, verificado o selo e feito Orla parar de pairar. O bilhete era curto. Suas provas são suficientes. Seu cargo está seguro. Não perguntarei o que quero perguntar até que a lei não mais se interponha entre sua resposta e sua liberdade. Não havia assinatura. Não precisava. Eloin leu uma vez, depois novamente. Então ela o dobrou e o colocou dentro do livro de registros, ao lado da fita cinza das betas. Ridian observou em silêncio. Ela não podia respondê-lo, ainda não, mas ela podia lhe dar a verdade de seu rosto por um momento desprotegido. Então ela o fez. O que quer que ele tenha visto ali fez seus ombros relaxarem. Orla, que estava fingindo inventariar barbante, virou-se e começou a contar pregos na parede com uma privacidade agressiva. A galinha 7 atravessou a entrada e deixou cair uma pena ao lado do bilhete. Eloin olhou para baixo. A pena era marrom, torta e completamente inútil. Ela a colocou no livro de registros também. A boca de Ridian se contraiu. A pena tornou-se a prova 49, não oficial. Os 3 dias finais da competição provaram que a dignidade, uma vez danificada, raramente retornava sem mancar. A prova da relíquia exigia que as candidatas recuperassem um disco de lua de prata de uma torre em ruínas, enquanto resolviam uma sequência de quebra-cabeças táticos. Testava resistência, coragem, trabalho de olfato e tomada de decisão sob pressão. Também testava a paciência de todos os juízes. Uma candidata tentou subornar uma porta de quebra-cabeça com joias. A porta permaneceu fechada. Outra se transformou em lobo, assustou-se com seu próprio eco e passou 4 minutos rosnando para uma escada. Uma terceira alcançou o telhado da torre primeiro. Depois se recusou a descer porque descobrira um ninho de corujas e sentiu que elas precisavam de apoio emocional. Eloin permitiu um atraso para a realocação das corujas. Ela era rigorosa, não sem coração. Marith teve o melhor desempenho geral. Ela foi direta, forte e prática. Quando uma ponte de corda quebrou, ela amarrou a corda na cintura, desceu pela parede e chamou a ponte de um galho preguiçoso. A vara resolveu o quebra-cabeça de cheiro mais rápido. Cyrus, apesar de odiar multidões, negociou a abertura de um portão com armadilha conversando com o jovem engenheiro nervoso que o construíra. O portão não deveria ter respondido, mas aparentemente o engenheiro precisava de encorajamento. Eloin observou todas elas com crescente certeza. Nenhuma dessas mulheres pertencia a um contrato de casamento que não haviam escolhido. O juramento antigo parecia mais absurdo a cada sucesso. Naquela noite, o conselho fez sua última jogada. Eles convocaram Eloin ao Salão das Bandeiras e a acusaram de minar o torneio. O salão era longo, frio e construído para fazer as pessoas comuns se sentirem temporárias. Bandeiras de vitórias antigas pendiam das vigas. Uma linha de conselheiros sentava-se sob elas em vestes escuras. Ridian estava na extremidade oposta, perto da lareira, silencioso por lei, enquanto uma juíza enfrentava uma revisão formal. Eloin estava sozinha com seu livro de registros. Ela se sentiu pequena. Ela se permitiu sentir isso. Então ela abriu o livro de registros. O conselheiro Marrow, um aliado de Tavan, liderou o ataque. Ele chamou suas decisões de excessivas. Ele chamou seu tom de inadequado. Ele chamou sua atenção para o gado de irregular. Eloin respondeu a cada ponto com números de página. A gordura de ganso estava na página 4. O urso estava na página 12. A névoa de rosas estava na página 19. As galinhas ocupavam as páginas 23 a 29, o que fez Marrow se arrepender visivelmente de mencionar o gado. Então ele cometeu seu erro. Uma juíza beta não pode entender a força alfa, ele declarou. O salão ficou muito quieto. Eloin sentiu a atenção de Ridian se aguçar do outro lado da sala.
Ela não olhou para ele. Não, ela disse. Eu não posso levantar o que Margaret levanta. Não posso superar a vara no arco e flecha. Não posso farejar uma trilha de inverno como as matilhas do norte. É por isso que não finjo que a força tem apenas uma forma. A boca de Maro se contraiu. Eloin deu um passo à frente. Sua voz permaneceu calma, porque a raiva bem usada não precisa gritar. Este torneio pediu às mulheres para quebrar pedras, correr em labirintos, resolver armadilhas, suportar multidões e sobreviver à ambição familiar. Chamou a vencedora de mais forte e então planejou recompensá-la, tirando sua escolha. Se uma beta consegue ver a contradição, talvez a força alfa não seja a qualificação que falta aqui. Um murmúrio percorreu o salão. Ridian olhou para ela como se ela tivesse acabado de abrir uma janela em uma sala em chamas. Maro bateu na mesa. Você está passando dos limites. Eu documento. Há uma diferença. Ela colocou cópias das declarações na mesa do conselho. A ambição de Margaret pelo comando. A proposta do pátio de treinamento de Avara. A entrada forçada de Cirrus. Os registros de suborno. O pano do manto de Tavan. A cadeia de pagamentos. A lei antiga exigia uma campeã. Eloin lhes dera provas. Ridian finalmente se moveu. O salão se virou para ele como um só corpo. Chega, ele disse. A palavra não precisou de volume. Maro empalideceu. Vossa Majestade, a revisão não está completa. Está agora. A posição da juíza Merrick está confirmada. Suas provas serão inseridas no registro real. Qualquer conselheiro que questionar sua autoridade novamente o fará sob juramento e com suas contas abertas ao seu lado. Ninguém falou. A respiração de Eloin falhou. Ridian não olhou para ela por muito tempo. Ele sabia melhor agora. Ele protegeu o cargo, não a mulher, de uma forma que poderia enfraquecê-la. Isso fez seu coração doer mais. Fora do salão, depois que o conselho se dispersou como corvos com treinamento legal, Eloin o encontrou perto do arco oeste. A neve começara a cair além das portas abertas. Obrigada por confirmar o cargo, ela disse. Você o defendeu antes de mim. Você ainda ajudou. Eu queria fazer mais. Eu sei. Ele olhou para a neve. Essa é a parte difícil. Eles ficaram em silêncio. Um servo passou apressado, carregando uma bandeja coberta. Cheirava a cebolas assadas e pão fresco. O estômago de Eloin fez um pequeno som. Ridian ouviu. Claro que sim. A audição alfa era uma ameaça pública. Ele olhou para a bandeja, depois para ela. Não vou lhe trazer comida, ele disse cuidadosamente. Porque estou mantendo distância. Muito nobre, dolorosamente. O servo diminuiu o passo, confuso. Eloin o dispensou com um aceno antes que o rei pudesse desenvolver uma teoria legal sobre sopa acidental. Ridian observou a bandeja desaparecer com contenção visível. Eloin riu. Escapou suave e cansado. Ele olhou para ela e o anseio em seu rosto era tão claro que a neve parecia mais quente que o salão. Nenhum dos dois falou sobre isso. Ainda não. As novas provas fizeram mais do que encher caixas. Elas mudaram como as pessoas assistiam ao torneio. No primeiro dia, a multidão rira porque pessoas ricas estavam escorregando, gritando e perdendo perucas. Na segunda semana, eles ainda riam, mas o riso tinha arestas. Eles começaram a notar quem era pressionado pelos pais, quem se encolhia quando um intendente da família se aproximava e quem parecia aliviado quando Eloin desqualificava equipamentos ilegais. Os vendedores também notaram. Um vendedor de doces perto do Portão Sul renomeou suas tortas de ganso para tortas da equidade e esgotou antes do meio-dia. Uma fabricante de fitas começou a vender fitas azuis de juíza com pequenos pingentes de livro de registros. Alguém esculpiu ursos de madeira com capacetes tortos, que se tornaram populares entre as crianças e impopulares com 3 casas nobres. Eloin não apresentou queixas sobre os ursos de madeira. Ela comprou um para Orla. Orla o chamou de Cláusula 7 e o colocou ao lado do tinteiro. A tenda dos juízes tornou-se o centro de poder menos elegante de Carolwyn. Nobres que nunca teriam visitado um escritório de registros agora ficavam do lado de fora da aba, esperando por decisões. Servos traziam testemunhos dobrados dentro de guardanapos. Meninos de estábulo relatavam ferraduras suspeitas. Empregadas da cozinha vinham com listas de ovos desaparecidos, mel desaparecido e um presunto desaparecido. O presunto mais tarde provou não ter relação com o torneio. Ainda era emocionalmente importante para o cozinheiro.
Elohim ouviu a todos eles. Essa era sua verdadeira vantagem. Os alfas muitas vezes esperavam que a verdade chegasse ruidosamente. Eles esperavam por confissão, desafio, ameaça ou traição dramática. Elohim aprendera que a verdade geralmente chegava cansada, carregando roupa suja e preocupada em ser punida por notar demais. Ela lhe deu uma cadeira. Deu-lhe chá quando possível. Deu-lhe uma declaração numerada quando necessário. As declarações construíram um padrão que nenhum discurso do conselho poderia apagar. O torneio não fora corrompido por algumas mulheres imprudentes. Fora moldado por famílias que queriam acesso à coroa sem se importar com quem teria que ficar no altar. O antigo juramento se tornara um mercado com tambores cerimoniais. Ridian entendeu isso antes de muitos outros. Ele passou aqueles dias lendo os registros mais antigos que Elohim forçara a voltar à luz. O nome da primeira rainha era Serene, não meramente a noiva da lua forte, como canções posteriores a chamavam. Serene liderara patrulhas de inverno, negociara acesso a grãos e uma vez multara seu próprio irmão por roubar cães reais. 3 cartas antigas sugeriam que ela havia adiado o primeiro vínculo de coroa por 6 meses, enquanto discutia por direitos de patrulha. As canções mantiveram o casamento. Os registros mantiveram o trabalho. Essa descoberta importou para Ridian de uma forma que Elohim podia ver mesmo do outro lado de uma sala. O antigo juramento não começara como uma jaula em sua mente. Fora transformado em uma por pessoas que preferiam lendas obedientes. Isso lhe deu um caminho, não uma fuga. Correção. Ele começou a redigir a reforma à noite. Elohim sabia porque cópias frescas apareciam a cada manhã, com mudanças de tinta, notas de cláusulas e margens cada vez mais furiosas. Ele nunca pediu que ela aprovasse a linguagem. Isso a colocaria dentro de sua escolha política. Em vez disso, ele enviou os rascunhos pelos canais apropriados e a deixou enviar respostas formais de provas. Era irritantemente honrado. Era também a papelada mais íntima que ela já vira. Quando a prova final se aproximou, a reforma tinha dentes. A campeã receberia posto, moedas, direitos de terra e um cargo real escolhido. O vínculo de coroa exigiria consentimento público de ambas as partes, registrado após 3 dias de reflexão. Nenhuma família poderia inscrever uma candidata sem sua declaração assinada. Qualquer tentativa de influenciar uma candidata através de melhorias ilegais, ameaças ou dívidas familiares contaria como corrupção da sucessão real. Após a prisão de Tavan, o conselho invocara as cláusulas de integridade de emergência para proteger seu próprio poder de revisão. Ridian usou silenciosamente as mesmas cláusulas para tornar a reforma impossível de ser descartada como sentimento pessoal. Maro chamou o rascunho de vandalismo sentimental. Orla o chamou de um bom começo. Elohim o chamou de admissível. Isso era quase um elogio. Ridian pareceu satisfeito o suficiente quando ouviu esse relatório que 3 escrivães, de repente, ficaram fascinados pelo chão. A comédia não desapareceu enquanto a lei se afiava. Se alguma coisa, a pressão tornava as pessoas mais estranhas. Um barão menor tentou apresentar uma petição argumentando que os gansos deveriam ser barrados como prova porque suas expressões eram preconceituosas. Um sacerdote perguntou se o ovo da galinha Sete contava como uma continuação do suborno original. A cozinha exigiu a devolução de 2 bandejas de torta que se tornaram plataformas de prova. Uma candidata eliminada solicitou compensação porque a névoa de amor a fizera confessar afeto vitalício a um saco de areia na frente de sua mãe. Elohim negou a compensação, mas recomendou uma licença de dignidade privada. Ninguém sabia o que isso significava. Todos queriam um pouco. O maior alívio cômico veio do desfile de provas, porque a audiência final exigia prova pública. Cada objeto principal teve que ser movido da tenda dos juízes para o Salão das Bandeiras. Guardas carregavam caixas, escrivães carregavam livros de registros. Orla carregava a cláusula 7, o urso de madeira, alegando que representava o moral. A galinha 7 escapou de sua gaiola de transporte 2 vezes e se juntou à procissão a pé. A multidão que se alinhava no pátio tratou tudo como um feriado. Primeiro veio a bota selada com resíduo de gordura de ganso. As pessoas aplaudiram. Depois veio a peruca de urso cuidadosamente encaixotada porque se tornara legalmente significativa. As pessoas aplaudiram mais alto.
Depois veio o frasco de pó de rosa, os escudos pesados e os arcos de Moonsilk. Depois deles veio o arnês de furão proibido, a couraça de espelho e o frasco de perfume ofensivo envolto em 3 camadas de pano. As pessoas cobriram o nariz e aplaudiram mesmo assim. Ridian observou a procissão dos degraus do salão. Ele parecia um rei presidindo o funeral de sua própria paciência. Eloin caminhou na frente com o livro de registros mestre. Ela deveria parecer severa. Ela tentou. Tornou-se difícil quando a galinha Sete ultrapassou o guarda-chefe e desfilou à frente como se liderasse a reforma. A multidão a amou. Maro não, isso melhorou o dia. Dentro do Salão das Bandeiras, as provas foram arranjadas em ordem. O antigo juramento pendia acima delas, de repente menos sagrado ao lado de uma peruca de urso loira e um frasco rotulado de perfume hostil. Eloin notou vários nobres mais jovens olhando para a exibição com rostos pensativos. O absurdo fizera o que o argumento sozinho não podia. Fizera o sistema antigo parecer quebrável. Naquela noite, depois que o salão se esvaziou, Eloin voltou para verificar os selos. As lâmpadas queimavam fracas. As provas repousavam em fileiras organizadas. Lá fora, a multidão ainda cantava o cântico dos mamíferos falsos com um ritmo terrível. Ela encontrou Ridian de pé diante do antigo juramento. Ele não o estava lendo, ele já sabia cada palavra. Ele estava olhando para o espaço em branco abaixo dele, onde as cláusulas emendadas ficariam se a reforma passasse. Eloin parou ao lado da primeira caixa. A bota de ganso estava dentro, polida pelo escândalo. Ridian não se virou, mas seus ombros relaxaram quando ela entrou. Aquela pequena reação lhe disse mais do que qualquer discurso poderia ter dito. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar o futuro após o julgamento. Não como rainha, não como prêmio, não como uma beta elevada pelo favor real. Ela se imaginou entrando em salas onde seu trabalho tinha peso. Ela imaginou Ridian perguntando em vez de tomar. Ela se imaginou discutindo com ele durante o almoço sem medir cada palavra contra a lei antiga. O pensamento era aterrorizante. Também era quente. A galinha Sete cacarejou de algum lugar sob a mesa do conselho. Eloin fechou os olhos. O futuro aparentemente também tinha aves. Ridian se abaixou e recuperou a galinha com o cuidado solene de um homem manuseando uma relíquia sagrada que não entendia. Ele a colocou gentilmente ao lado da caixa de provas. A galinha Sete bicou a moldura do antigo juramento. Nenhum deles falou. Não precisavam. A galinha havia feito o ponto legal. Na noite anterior à prova final, Eloin dormiu mal e sonhou com papelada a perseguindo por um labirinto. No sonho, cada formulário tinha as sobrancelhas de Maro. Ela acordou antes do amanhecer com tinta nos dedos e um relatório dobrado sob a bochecha. A tenda dos juízes já estava se agitando. Orla preparara um chá forte o suficiente para assustar doenças. Escrivães organizavam folhas de pontuação. Guardas verificavam fechaduras. Lá fora, a arena roncava com multidões chegando cedo. O cheiro de pedra molhada, couro de cavalo, bolos de aveia fritos e manhã fria enchia o ar. Eloin vestiu seu manto de juíza azul escuro. Ela amarrou a fita beta cinza dentro do punho, onde ninguém podia ver. Então ela abriu o livro de registros. Cada página levava até aqui, cada incidente ridículo, cada troca afiada, cada cesta, cada momento em que Ridian escolhera a contenção em vez do desejo. Cada mulher que admitira o que queria quando alguém finalmente perguntou. O dia não decidiria apenas uma campeã. Decidiria se o reino poderia rir de sua própria tolice por tempo suficiente para se tornar mais sábio. Eloin saiu da tenda. Mujdendam. A aurora parecia pálida e fria sobre a arena. A galinha Sete a seguiu. Ninguém teve forças para parar a ave. As últimas horas antes da prova da coroa se estenderam estranhamente. Não foram silenciosas. Nada em Carowin era mais silencioso. No entanto, o barulho mudara de escândalo para expectativa. Os portões da arena rangeram abertos antes do nascer do sol. Famílias entraram com cobertores, bolos de aveia, frascos e as expressões fixas de pessoas preparadas para testemunhar a história, se a história chegasse no horário. Eloin moveu-se pelo pátio de preparação com Orla ao seu lado. Elas verificaram cada pino de portão, cada lâmina de prática, cada corda, cada marcador de pontuação e cada barril de água. Verificaram os barris 2 vezes porque ninguém confiava em recipientes abertos após a névoa de rosas. Os guardas brincavam menos ao seu redor agora.
Eles ainda sorriam. Isso era novo. No início dos jogos, muitos a trataram como uma escrivã inconveniente com lápis afiados. Agora, eles se afastavam com um respeito que parecia conquistado, não emprestado. Um guarda mais velho apresentou uma trava quebrada antes que ela a notasse. Um menino de estábulo relatou que um intendente nobre estava circulando o galpão de equipamentos. Uma empregada da cozinha entregou uma lista de bandejas de café da manhã por candidata com notas sobre quem havia pedido muito mel. Eloane aceitou cada detalhe. Fatos pequenos eram os ossos de grandes verdades. As 3 finalistas se prepararam em tendas separadas para evitar interferência de última hora. Marit se alongava em silêncio, já meio em foco de batalha. A vara verificava a corda de seu arco padrão, fio por fio. Cirrus sentou-se com as 2 mãos em volta de uma xícara de chá e respirou como se cada respiração exigisse negociação. Nenhuma delas usava joias. Nenhuma carregava amuletos de família. Nenhuma tinha atendentes sussurrando estratégia em seus ouvidos. Elohim havia proibido tudo isso. O resultado parecia menos um concurso de noivas e mais 3 mulheres se preparando para se encontrarem em público. Isso era melhor. Também era mais difícil de assistir. Regent ficou longe do pátio de preparação. Isso também era melhor e mais difícil. Elohim o viu apenas uma vez antes da prova, atravessando a passarela superior com o pergaminho da reforma em uma mão. Ele usava o casaco preto e os fechos de lobo de prata da cerimônia. De longe ele parecia intocável. Então a galinha Sete disparou pela passarela na frente dele. O rei parou imediatamente. A galinha continuou como se estivesse atrasada para o trabalho. Um guarda tentou pegá-la e falhou com um empenho trágico. Raiden não riu, pelo menos não onde a multidão pudesse ver. Seus ombros se moveram uma vez. Elohim olhou para seu livro de registros antes que seu rosto atraísse. O momento afirmou. Lembrou-a de que a reforma não precisava chegar com música perfeita e dignidade de mármore. Às vezes, chegava com tinta borrada, chá frio, escrivães exaustos e uma galinha que se tornara impossível de excluir. Quando o mestre da trombeta subiu em sua plataforma, a arena cheirava a neve, fumaça, couro, lã úmida e bolos de aveia fritos. A multidão se apertava contra as grades. Crianças acenavam com ursos de madeira. Vários anciãos usavam fitas azuis de juíza. Alguém vestira um cachorro pequeno com um capacete de papel, o que Elohim escolheu não ver porque sua autoridade tinha limites. Orla lhe entregou as folhas de pontuação final. As páginas estavam limpas. Isso importava. Após 2 semanas de gordura, névoa, selos forjados, escudos pesados, mamíferos falsos, cordas ilegais e perfume legal, com intenção hostil, as últimas folhas de pontuação estavam limpas. Elohim passou o polegar sobre os espaços em branco, onde a verdade logo seria escrita. Por um breve instante, ela sentiu toda a forma da história. Uma juíza beta não derrubara um juramento gritando. Ela o medira, etiquetara, encaixotara, questionara e o fizera ficar ao lado de suas consequências. Regent não a salvara assumindo o controle. Ele ouvira, se contivera e então usara o poder onde o poder era finalmente necessário. Era por isso que o final podia ser diferente. Não porque o amor aparecera, mas porque a escolha fora protegida por tempo suficiente para o amor falar. A trombeta se ergueu, a multidão se aquietou. Elohim abriu o livro de registros. O último dia chegou sob um céu lavado pela neve da noite. A arena encheu antes do amanhecer. Cada banco, muro, arco e degrau abrigava espectadores. A notícia se espalhara por Carowin de que o torneio da rainha havia produzido mamíferos falsos, galinhas de suborno, névoa de amor, prisões no conselho, furões proibidos e possivelmente reforma. As pessoas adoravam a reforma quando vinha com animais. O último evento era a prova da coroa. As 3 finalistas eram Marit, Avara e Cirrus. Cada uma chegara à final honestamente após revisões de equipamentos, depoimentos de testemunhas e um atraso adicional de coruja. A prova combinava combate, estratégia e julgamento. As finalistas tinham que passar por um percurso rotativo de portões, vigas pesadas, trilhas de cheiro e inimigos simulados. O objetivo não era apenas vencer, era mostrar que tipo de força cada mulher carregava. Elohim estava na plataforma dos juízes com um manto azul escuro. Seu livro de registros repousava aberto diante dela. Orla estava à sua direita com 3 lápis e a expressão de uma mulher preparada para esfaquear a burocracia.
Radian ocupou o palanque real. O antigo juramento estava em um pedestal diante dele. Fora colocado lá para a cerimônia final, como exigia a tradição. Eloin olhou para ele uma vez, depois desviou o olhar. A trombeta soou. Marit moveu-se como uma tempestade com ombros. Ela quebrou o primeiro portão de forma limpa, arrastou a viga pesada para o lado e alcançou o percurso central à frente das outras. A multidão rugiu. A vara a seguiu com precisão. Ela não desperdiçou força. Leu o vento, angulou seus tiros e desativou 3 inimigos simulados antes que Marit os alcançasse. Cirrus surpreendeu a todos na passagem com a armadilha, onde a maioria das candidatas teria forçado o mecanismo. Ela ouviu. As engrenagens estalavam de forma irregular. Ela sentiu o cheiro de óleo, viu o pino solto e o desarmou com um grampo de cabelo enquanto murmurava que quem quer que o tivesse construído precisava dormir. Eloin marcou as 3 com notas altas. Então o último portão falhou. Um rastrilho pesado caiu rápido demais. Não o suficiente para matar, mas o suficiente para ferir. Marit estava mais perto. Ela poderia ter rolado e vencido. Em vez disso, ela se virou, apoiou o ombro sob a estrutura que caía e a segurou por tempo suficiente para que a vara e Cirrus passassem ilesas. A arena ficou em silêncio. A vara alcançou a lua primeiro. Então ela parou. Olhou para trás, para Marit, ainda segurando o portão, com os músculos tremendo. Cirrus alcançou o disco em segundo. Ela também parou. Juntas, elas correram de volta e ajudaram Marit a levantar o portão. Somente depois que as 3 estavam seguras, Marit cambaleou para frente e pegou o disco do pedestal. A trombeta soou. A multidão explodiu. Os olhos de Eloin arderam. Orla fungou forte ao seu lado e fingiu afiar um lápis. Marit vencera, mas a vitória não parecera dominação. Parecera escolha. As finalistas estavam diante do palanque, enlameadas, machucadas e ofegantes. Marit segurava o disco de prata ao seu lado, em vez de acima da cabeça. O arauto deu um passo à frente com as palavras antigas. Pelo juramento da primeira lua, a loba mais forte receberá o vínculo de coroa e se erguerá como rainha ao lado do rei Alfa. A arena se aquietou. Este era o momento que a tradição esperava. Este era o momento que todos vieram ver. Radian se levantou. Seu casaco preto capturou a pálida luz da manhã. Seu rosto estava calmo, mas Eloin o conhecia bem o suficiente para ver a pressão por baixo. Ele olhou primeiro para Marit. Campeã, ele disse. Você busca o vínculo de coroa? Um suspiro percorreu as arquibancadas. A cerimônia antiga não incluía essa pergunta. Marit ergueu o queixo. Não, Vossa Majestade. Eu busco o comando no norte. As palavras ecoaram pela arena. Ridian virou-se para a vara. Você busca o vínculo de coroa? As mãos de Avara se apertaram ao seu lado. Não, eu busco uma carta real para um pátio de treinamento. Ele se virou para Cirrus. Ela empalideceu, depois conseguiu um sorriso fraco. Não, Vossa Majestade. Eu busco uma posição onde ninguém me faça lutar na frente de 10.000 pessoas novamente. O riso rompeu a tensão. Radian esperou até que se dissipasse. Então ele levantou o antigo juramento de seu pedestal. Os conselheiros atrás dele se enrijeceram. Eloin não se moveu. Ela podia sentir o reino inteiro se inclinando para a frente. 4 séculos atrás, começou Radian, este juramento foi feito com medo. Pedia à força que protegesse a coroa. Com o tempo, confundimos proteção com posse. Transformamos honra em um prêmio de casamento. Pedimos às nossas mulheres mais fortes que competissem por um papel que nunca lhes foi perguntado se queriam. Ninguém interrompeu. Nem mesmo as galinhas, que haviam sido permitidas nas arquibancadas inferiores como provas supervisionadas e favoritas do público. Este torneio revelou coragem, ele continuou. Também revelou corrupção, coerção e um absurdo além da paciência de qualquer juíza honesta. A voz de uma criança gritou, não aos mamíferos falsos. A arena riu. A boca de Radian se moveu uma vez, mas ele continuou. A partir deste dia, a prova da coroa não mais concederá casamento. A campeã receberá posto, terra, moedas e o cargo mais adequado à sua força escolhida. A rainha de Carolwyn, se houver uma ao meu lado, estará lá apenas por consentimento mútuo. O conselheiro Marrow se levantou. Vossa Majestade, o juramento não pode ser quebrado por sentimento. Radian se virou. Seus olhos eram de um ouro invernal e totalmente frios. Não o quebro por sentimento, eu o emendo por meio de provas,
Testemunho público e autoridade real confirmada sob as cláusulas de integridade de emergência que seu próprio conselho invocou esta manhã. Sente-se. Maro sentou-se rápido. Eloin quase sorriu. Ridian encarou a arena novamente. Marith de Red Hollow, você aceita o comando da guarda da fronteira norte? O rosto de Marith mudou. Pela primeira vez, a mulher feroz parecia desprotegida. Eu aceito. A vara de Thornmere. Você aceita a carta real e o financiamento para um pátio de treinamento aberto a meninas de todas as casas? A vara engoliu em seco. Eu aceito. Cirrus de Velhaven. Você aceita a nomeação para o arquivo diplomático sem combate de torneio, a menos que o arquivo ataque primeiro? Cirrus caiu na gargalhada, assim como metade da arena. Eu aceito, ela conseguiu dizer. O mestre da trombeta ergueu sua trombeta, incerto. Rydian assentiu. A trombeta soou. A arena explodiu em aplausos. Não foi organizado. A mudança raramente é. Alguns nobres sentaram-se rígidos de indignação. Algumas mulheres choraram abertamente. Crianças cantavam sobre mamíferos. As galinhas de prova supervisionadas ficaram angustiadas com os aplausos e começaram a contribuir com suas próprias opiniões. Eloin estava na plataforma dos juízes, com as mãos pressionadas no livro de registros. Ela deveria sentir triunfo, e sentia. Mas por baixo havia algo mais silencioso e perigoso. Esperança. A cerimônia continuou em um borrão de proclamações e selos. Marith recebeu uma espada de ofício, a vara recebeu um pergaminho de carta e imediatamente verificou se os números de financiamento eram reais. Cirrus recebeu uma chave de arquivo de prata e parecia mais feliz do que qualquer noiva na história dos antigos torneios. Eloin continuou registrando. Ela registrava porque era seu trabalho. Registrava porque a história se tornava mais difícil de distorcer quando alguém a escrevia corretamente. Registrava porque se olhasse para Ridian por muito tempo, poderia esquecer que suas mãos deveriam estar firmes. Finalmente, o arauto anunciou a conclusão da prova da coroa. As pessoas começaram a se mover. Então Ridian ergueu uma mão. A arena se acalmou novamente. O pulso de Eloin mudou. Ela não sabia por que até que ele se virou para a plataforma dos juízes. Não para o conselho, não para as campeãs, para ela. Milhares de rostos seguiram seu olhar. Orla sussurrou. Eloin queria dizer a Orla para ficar quieta. Ela não conseguia falar. Ridian desceu do palanque. Ele cruzou o chão da arena lentamente. Não era o passo de um rei reivindicando o território, mas o cuidado de um homem se aproximando de alguém que tinha o direito de recusá-lo. Essa diferença importava. Importava tanto que Eloin teve que segurar o livro de registros com mais força. Ele parou abaixo da plataforma. Não a subiu. Ele olhou para ela. O reino inteiro observava. Juíza Merrick, ele disse, sua voz de alguma forma funcionou. Vossa Majestade. Algumas pessoas riram suavemente da formalidade familiar. Os olhos de Ridian se aqueceram. O torneio acabou. A cláusula de casamento foi abolida. Suas decisões estão completas. Eloin sentiu o calor subir em seu rosto. Isso parece correto. Então posso finalmente falar sem fazer de seu cargo uma jaula. A arena ficou em silêncio de uma forma que até as galinhas respeitaram. Ridian respirou fundo. Ele parecia menos um rei naquele momento do que um homem pisando em gelo incerto. Eu não vim à tenda dos juízes por pão. Vim porque você era a única pessoa nesta arena que tratava a verdade como mais importante que meu conforto. Vim porque você me fez rir quando eu queria queimar o juramento. Vim porque você viu a podridão em meu reino e ainda acreditou que ele poderia ser limpo. A visão de Eloin ficou turva nas bordas. Ele continuou, sua voz firme o suficiente para que todas as fileiras ouvissem. Não a nomearei rainha como recompensa. Não a reivindicarei por lei, vitória ou gratidão. Pergunto apenas como Ridian, não como o prêmio de um torneio, se você me permitiria cortejá-la publicamente, honestamente, sem cestas disfarçadas de governança, a menos que você as aprove. A arena prendeu a respiração. Eloin olhou para ele. Ela viu o rei Alfa. Sim, frio, poderoso, bonito o suficiente para tornar os poetas irresponsáveis. Mas ela também viu o homem que ficara parado sob uma galinha e aceitara um tapa de lápis por causa de uma prova. Ele mantivera distância quando ela pediu e mudara a lei antes de pedir por seu coração. Aquele era o homem, ela respondeu. Você pode me cortejar, ela disse, mas as cestas devem ser rotuladas com precisão. A arena rugiu. Ridian sorriu plenamente pela primeira vez em público.
Isso fez coisas terríveis com a multidão. Fez coisas piores com Elohim. A galinha 7 escolheu aquele momento para escapar do cercado de provas supervisionadas. A galinha voou mal, pousou no degrau inferior da plataforma dos juízes e cantou, apesar de não ser um galo. Alguém gritou que as aves aprovavam. Orla começou a rir tanto que derrubou todos os 3 lápis. Rydian olhou para a ave, depois de volta para Elohim. Eu deveria ter perguntado às galinhas primeiro. Elohim desceu da plataforma com toda a dignidade que uma mulher poderia ter, enquanto a história cacarejava em sua bainha. Elas são testemunhas, não clero. Uma distinção útil. Ele ofereceu a mão. Ela olhou para ela por um instante, tempo suficiente para o reino entender que esta ainda era sua escolha. Então ela a pegou. Seus dedos se fecharam em torno dos dela com um calor cuidadoso. Nenhum juramento mágico brilhou. Nenhuma canção antiga começou. Nenhum raio de luar os coroou onde estavam. Em vez disso, Marit gritou, já era a hora! E a multidão riu novamente. Aquilo foi melhor. Elohim preferia a história quando tinha lama nas botas. Os dias após o torneio não se tornaram silenciosos. Tornaram-se honestos, o que era muito mais barulhento. O conselho protestou. Rydian os fez ler as provas em voz alta até chegarem à sessão sobre a névoa romântica e perderem a confiança. Marit partiu para o norte com 30 voluntários e um sorriso afiado o suficiente para cortar corda. Avara abriu seu pátio de treinamento nos antigos quartéis do leste e fez a primeira lição sobre verificar o próprio equipamento. Cirrus juntou-se ao arquivo e imediatamente reorganizou 3 séculos de registros de tratados. Seu primeiro relatório afirmava que os mortos vinham arquivando as coisas mal. A Casa Velum solicitou a devolução das galinhas. Elohim negou o pedido. As aves haviam se tornado testemunhas materiais, mascotes públicos e, no caso da galinha 7, uma comentarista política. Rydian começou a cortejá-la abertamente. Ele era péssimo nisso no começo. Seu primeiro convite oficial chegou em pergaminho real com 3 selos e a frase almoço privado mutuamente agradável. Elohim o devolveu com correções gramaticais e um bilhete dizendo que nenhuma mulher queria ser cortejada como um acordo comercial. O segundo convite foi mais curto. Você almoçaria comigo? Ela aceitou. O almoço ocorreu no jardim de inverno, sob vinhas nuas e luz solar pálida. Não havia testemunhas, exceto 2 guardas a uma distância respeitosa, Orla fingindo inspecionar uma sebe e a galinha 7, que não tinha autorização, mas apareceu mesmo assim. Rydian trouxe uma cesta. Esta tinha um rótulo. Almoço, pessoal, não prova. Elohim leu 2 vezes. Aceitável, ela decidiu. Rydian pareceu aliviado o suficiente para fazê-la rir. O namoro deles avançou lentamente porque lento era o único ritmo que respeitava tudo o que eles haviam mudado. Ele não a apressou em direção a uma coroa. Ela não fingiu que a hierarquia havia desaparecido porque ele sorria para ela enquanto comiam peras. Eles caminharam por jardins, revisaram reformas, discutiram procedimentos de testemunho e descobriram que o afeto podia crescer no mesmo solo que o desacordo. Às vezes ele esquecia e soava muito real. Às vezes ela esquecia e tratava a honestidade emocional como um relatório a ser entregue ao meio-dia. Eles se corrigiam gentilmente na maioria dos dias e com lápis uma vez. Na primavera, ninguém em Carolwyn acreditava que o antigo juramento voltaria. A prova da coroa se tornara um festival de honras escolhidas. Meninas de casas menores treinavam no pátio de Avara. A guarda da fronteira enviava relatórios sob a assinatura limpa e direta de Marit. Cirrus escreveu um novo índice de arquivo que fez 3 conselheiros temerem a alfabetização. Elohim permaneceu juíza-chefe de equidade. Ela recusou 3 promoções que pareciam decorativas e aceitou uma que lhe deu autoridade real sobre as competições reais. Rydian gostava disso nela. Ele lhe disse isso uma noite enquanto estavam na arena onde a gordura de ganso começara tudo. As pedras haviam sido esfregadas e limpas meses atrás. Elohim ainda se lembrava do deslize, do respingo e de Rydian percebendo que suas perspectivas de casamento haviam entrado em um barril de leite. Você sente falta do antigo silêncio? Ela perguntou. Rydian olhou para o pátio de treinamento além da grade. As alunas de Avara estavam gritando, rindo e aprendendo a cair sem vergonha. Não, o antigo silêncio era caro. Todos pagavam por ele de maneiras diferentes. Elohim se apoiou na grade. Isso é quase poético. Cuidado!
Vou arquivá-lo corretamente. Ela sorriu. Ele se virou para ela e a luz do entardecer capturou o ouro em seus olhos. Elohim, ele disse, posso lhe perguntar algo não relacionado à governança, aves ou reforma do torneio? Uma categoria rara. Prossiga. Ele pegou a mão dela, ainda cuidadoso, sempre perguntando, você ficará ao meu lado na festa de renovação da lua? Não como juíza, não como prova, como a mulher que eu amo. Seu coração se moveu primeiro. Sua resposta veio em seguida. Sim. O namoro público deles mudou o palácio de maneiras pequenas e teimosas. No início, as pessoas os observavam em busca de escândalo. Nobres contavam os centímetros entre suas cadeiras. Servos tentavam adivinhar se uma cesta contava como romance ou catering. Conselheiros fingiam não se importar. Depois, chegavam cedo a todas as reuniões onde Elohim poderia falar. Até a equipe da cozinha desenvolveu opiniões sobre quais tortas criavam o melhor progresso emocional. Elohim tratava a atenção como o tempo. Alguns dias chovia. Alguns dias apenas ameaçava chapéus. Ela continuou trabalhando. Revisou novas regras de torneio, treinou inspetores júnior e reescreveu os procedimentos da cadeia de provas para que nenhum oficial futuro pudesse fingir não entendê-los. Ela tornou a linguagem simples o suficiente para os meninos de estábulo e rigorosa o suficiente para os conselheiros. Esse equilíbrio irritava as pessoas certas. Ryan apoiava as reformas sem engoli-las por inteiro. Quando discordava, ele dizia. Quando ela provava que ele estava errado, ele mudava o rascunho. Quando ela provava que ele estava errado 2 vezes em uma tarde, ele pedia chá e olhava pela janela como um homem reconsiderando a monarquia. Eram dias bons, não dias fáceis. Bons. O reino também teve que aprender que uma mulher beta ao lado do rei alfa não era um ornamento esperando permissão. Elohim corrigiu essa suposição muitas vezes. Corrigiu-a em câmaras do conselho, em pátios de treinamento, em corredores e uma vez em um almoço formal, onde um barão perguntou se ela ainda inspecionaria botas após o casamento. Ela respondeu perguntando se a família dele planejava parar de trapacear depois do almoço. O barão ficou interessado na sopa. Radian não a resgatava de tais momentos. Ele ria mais tarde, em particular, quando ela permitia. Essa contenção tornou-se a base sob tudo de terno entre eles. Ele não a diminuía para poder ser generoso. Ela não fingia que o poder dele era inofensivo porque suas mãos eram cuidadosas. Eles nomeavam o desequilíbrio quando aparecia, contornavam-no com paciência e construíam hábitos que poderiam sobreviver a uma audiência. Na festa de renovação da lua, o reino já vira o suficiente para entender a forma deles. Viram o rei esperar. Viram a juíza escolher. Viram um romance que não começou dobrando a lei em torno do desejo, mas removendo a lei que tornava o desejo inseguro. Isso importava. Importava para as campeãs. Importava para as casas menores. Importava para cada escrivão beta silencioso que já mantivera o reino funcionando, enquanto lobos mais fortes recebiam estátuas. Elohim não se via como um símbolo. Símbolos eram polidos após a morte e mal utilizados em discursos. Ela preferia livros de registros. Ainda assim, na manhã da festa, ela encontrou 3 fitas cinzas esperando do lado de fora de seu escritório. Uma veio das meninas do estábulo. Uma veio dos escrivães júnior. Uma veio da equipe da cozinha com uma impressão digital de flor no bilhete. Nenhuma pedia favores. Todas agradeciam por abrir espaço. Ela as guardou não em uma vitrine, mas no fundo de seu livro de registros, onde as coisas úteis pertenciam. As fitas a mudaram mais do que os aplausos. Os aplausos eram altos e breves. Subiam, quebravam e desapareciam nas vigas. As fitas ficavam. Elas esperavam dentro do livro de registros sempre que Elohim o abria em uma página difícil. Lembravam-na de que a reforma não era apenas um decreto real ou uma derrota do conselho. Era também uma menina de estábulo se endireitando, um escrivão pedindo regras mais claras e uma empregada da cozinha confiando que um recibo perdido poderia importar. Foi por isso que Elohim entrou na festa sem se sentir emprestada. Ela não entrou como um prêmio resgatado da obscuridade. Entrou como a mulher que fizera o trabalho, mantivera o registro e sobrevivera ao riso sem deixá-lo se tornar crueldade. O vestido era novo. O respeito não. Fora construído página por página, etiqueta por etiqueta, ave por ave e racional. Ryan pareceu entender isso antes de qualquer outra pessoa.
Quando a viu nas portas do salão, seu rosto não dizia que ele a havia elevado. Dizia que ele reconhecia onde ela já estava. Esse reconhecimento afirmou mais do que diamantes poderiam ter feito. O salão de festas brilhava ao redor deles, mas Elohim notou as coisas práticas primeiro. As rotas de saída estavam claras. A mesa de sobremesas não tinha névoa suspeita. Os músicos haviam selecionado uma melodia que não fazia os lobos desejarem morder os móveis. Alguém colocara a gaiola de transporte da galinha 7 perto da porta da cozinha e depois não a usara. O progresso, como o romance, era imperfeito. Elohim podia trabalhar com o imperfeito. A festa ocorreu uma semana depois, sob lanternas de prata e uma lua clara de primavera. Nobres vieram preparados para inspecionar cada gesto. Famílias comuns vieram porque as novas honras do torneio fizeram o palácio parecer menos um baú trancado. As campeãs vieram em seus papéis escolhidos. Orla veio com lápis extras porque o romance nunca o tornara descuidada. Ridian esperava na cabeceira do salão. Elohim entrou em um vestido verde escuro, simples o suficiente para deixá-la respirar e fino o suficiente para fazer 3 tias velhas sussurrarem aprovadoramente. Ela não usava coroa, não carregava nenhuma reivindicação além de seu próprio consentimento. Ridian desceu da mesa principal para encontrá-la no meio do caminho. Foi disso que as pessoas se lembraram mais tarde. Não das joias, não da música, nem mesmo da galinha 7 escapando sob a mesa de sobremesas. Eles se lembraram que o rei Alfa não convocou a juíza Beta ao seu lado. Ele mesmo atravessou o salão, ofereceu a mão e esperou. Elohim a pegou. Ridian virou-se para o salão. Carolyn uma vez pediu à força que se ajoelhasse diante da tradição. Ele disse: "Esta noite, honro a mulher que me ensinou que a verdadeira força devolve a escolha. Eu amo Elohim Merrick. Fico ao lado dela porque ela escolhe ficar ao meu lado." O salão respondeu com aplausos, uivos, risos e um som de galinha de debaixo da mesa de sobremesas. Elohim olhou para Ridian. "Você convidou a galinha. Eu não. Você rotulou a mesa de sobremesas?" Seu rosto mudou. "Não. Então, legalmente, ela pode acreditar que é uma prova." Ridian riu na frente de toda a corte. Não um pequeno sorriso de corte. Não uma respiração controlada. Uma risada real, quente, desamparada e livre. Elohim o amou então com tal clareza que parecia entrar na luz do sol após um longo inverno de quartos fechados. Ela se ergueu na ponta dos pés e beijou sua bochecha. O salão explodiu novamente. Ridian pareceu surpreso, depois profundamente satisfeito, depois embaraçosamente bonito. "Isso foi público", ele murmurou. "Seu discurso também foi. Justo." Orla gritou de algum lugar perto dos músicos. "Devidamente testemunhado." Marit acrescentou: "Finalmente." Cirrus, que estava se escondendo da dança atrás de um pilar, registrou o momento para o arquivo com uma velocidade alarmante. A galinha 7 emergiu de debaixo da mesa de sobremesas com creme no bico. Elohim apontou para ela. "Essa ave não é admissível." Ridian pegou a mão de Elohim e parecia mais feliz do que qualquer rei em um retrato polido. "Não," ele concordou. "Mas ela é persistente." Anos depois, canções afirmariam que a reforma começou com coragem, justiça e o nobre coração do rei Alfa. Elohim não se daria ao trabalho de corrigir todas as canções. Canções precisavam de dignidade da mesma forma que as cortes precisavam de cortinas. Mas no registro oficial, escrito por sua própria mão, a verdade permanecia mais limpa e muito mais engraçada. O antigo juramento de casamento começou a desmoronar no dia em que uma nobre escorregou para dentro de um barril de leite porque alguém colocou gordura de ganso em suas botas. Rachou ainda mais sob um urso com uma peruca loira, uma névoa de amor que seduziu um mastro de bandeira, furões proibidos e 30 galinhas com mais aprovação pública do que o conselho. Terminou porque o rei Alfa finalmente entendeu que o amor não podia ser concedido, reivindicado, herdado ou ganho. Tinha que ser pedido. Tinha que ser respondido livremente. E às vezes, se a lua fosse gentil e a papelada fosse precisa, vinha com almoço em uma cesta claramente rotulada como pessoal, não prova. O livro de registros permaneceu no arquivo real depois, com seus cantos gastos e suas páginas cheirando vagamente a cera. Visitantes vinham para ver o juramento emendado, mas os escrivães muitas vezes lhes mostravam primeiro o índice de provas. Era mais difícil adorar uma má tradição depois de ler quanta gordura de ganso, perfume e aves
foram necessários para mantê-la de pé. Obrigado por ouvir. Se esta história fez você rir, deixe o seu like e inscreva-se para não perder a nossa próxima história.